Olá para você, louco por automobilismo, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui o Loucos por Automobilismo. É sim, você não está no canal errado, você está no Auto Racing Podcast, você já reconheceu aqui, né? Não sei se ele está do lado esquerdo ou do lado direito. Você já reconheceu aqui a cara do grande Adalto, que daqui a pouquinho vai falar com você sobre o quê, né? Temos assunto hoje, será que temos? O que vamos falar hoje, né? Hoje foi difícil escolher a pauta. Pelo excesso de assuntos que a gente tem, Grande Prêmio do Brasil, movimentando aí não só o Auto Racing, não só o site, né? Aqui a página, o Auto Racing Podcast no YouTube, movimentando todo mundo que gosta de Fórmula 1, né? Todo mundo que é fã de automobilismo fica ligado nesse final de semana, vive esse final de semana de uma maneira diferente, quem vai, quem não vai, quem acompanha pela televisão, as coberturas são diferentes, enfim. Tudo é diferente, inclusive esse programa hoje está diferente, né? Hoje eu estou ancorando este programa, eu vou falar os twitters antes de falar qualquer coisa, nem lembro se essa é a ordem certa, mas hoje aqui quem vai mandar aqui mais sou eu mesmo, então o tempo do programa vocês vão ver que vai ser maior, vocês vão ver que maravilha vai ser. Os nossos twitters são o @CampusFB, o meu, o @AdaltoRacing, estão aparecendo aí para vocês, e o Twitter do Bruno Aleixo, que você já percebeu, eu acho que você já percebeu que não está aqui presente hoje, é o @BrunoAleixo80. Eu sempre gosto de contar a historinha do Twitter deles, depois eu conto. Vamos começando, né? Vamos agilizando, e eu já vou começar, antes de qualquer coisa, eu já vou jogar para o Adalto, antes de enrolações, porque quando são os outros dois aqui, eles ficam batendo papo do clima, do tempo, não, eu já vou mandar para ele. Adalto, eu vou te fazer, inclusive, a pergunta mais difícil do programa vai ser essa que eu vou te fazer, a primeira, depois você vai ver que são todas mais fáceis. Então tá bom, é melhor assim. Adalto Silva, você vai escolher um momento de Interlagos desse final de semana para você colocar como destaque. Qual foi o momento de Interlagos nesse final de semana? Seja bem-vindo e boa sorte. Grande Fabião, grande Confrades. Um momento... Sim. A ultrapassagem do Russell sobre o Max na corrida curta. Eu poderia escolher o pega dos dois, né? Porque ele tentou umas 3, 4 vezes para ultrapassar. Eu escolheria o pega dos dois. Mas, assim, o momento mais legal foi, acho que, a ultrapassagem, que foi uma ultrapassagem muito bem feita, pensada, com a cabeça, né? Ele fez o Max ir por dentro, ficar sem saída do S do Senna. Ele fez certinho, ele foi lá em cima, né? Ele já desceu acelerando. Aí por isso que ele conseguiu passar, inclusive, na reta oposta, que ele já estava com o pé cravado há muito mais tempo. Acho que foi essa daí, um cara que é novato em equipe grande, primeira vez que disputa a primeira posição. Falaremos dele com calma. Tem perguntas sobre ele aqui para o Verstappen, né? E acho que foi esse momento. Mas esse momento foi maior do que a pole do Magnussen? Então, né? Eu estava em dúvida. Tem a pole do Magnussen, né? Tem a sensacional sprint, tem o toque entre Hamilton e Verstappen, que nós vamos falar sobre ele. Tem ordem de equipe, tem polêmica pós-prova, mas agora está escolhido, meu amigo. Escolheu a ultrapassagem do... Você escolhe a pole do... Mas se você escolher a pole do Magnussen, está muito bem escolhido. Não, eu acho que o momento mais saboroso do final de semana foi a pole do Magnussen no sentido simbólico. No sentido prático foi a sprint. Eu vou te perguntar sobre a sprint, eu vou te perguntar sobre o Magnussen, eu vou te perguntar sobre tudo isso que eu falei. Hoje nós vamos aqui passar tudo. O Adalto teve lá. Aliás, é a primeira coisa que eu vou, segunda, né? Já te fiz a pergunta mais difícil, agora vai ser tudo light. Mas já que você teve lá, né, Adalto, antes do final de semana começar, também na sexta, no sábado, quero que você conte um pouquinho para o nosso ouvinte alguma coisa que você viu, alguma coisa que você achou legal, algum destaque que você queira trazer. Esse lado de dentro de Interlagos, você que esteve lá presente e viu a Fórmula 1 lá, traz um pouquinho desse bastidor aí para nós. Olha, o que eu acho que, no geral, né, assim, Interlagos está muito bom, está muito bonito. A reforma finalmente acabou totalmente, né? Ficou um lugar realmente muito aconchegante, não só bonito, mas aconchegante. A pista está muito, muito bonita, o asfalto está perfeito. Tem uma leve ondulação ali naquela baixada que tem na reta do bloco, mas muito leve. Tá com a drenagem muito boa.
O pessoal, todo mundo lá gosta muito lá, tá gostando demais de Interlagos. Então, eles falaram muito o nome cozy, muito aconchegante, né? Muito gostoso lá, né? E não é grandioso como algumas outras pistas estão aí, que eles nem gostam muito, eu não sabia disso. Falam que é meio frio, parece que estão no aeroporto, não sei o quê, deram até alguns exemplos. Mas Interlagos realmente está muito bom, está muito bonito e, né, todo mundo gosta, os pilotos adoram, sabe, todo mundo gosta de lá e é, o que dá de corrida boa e um final de semana como esse, na minha opinião, acho que um dos melhores finais de semana da história da Fórmula 1. Entendeu? Então, realmente não. Eu sou muito crítico em relação a Interlagos. Só tem uma coisa ruim, que é o trânsito para chegar lá, mas isso não tem jeito. Isso não tem jeito, né? São Paulo cada vez vai piorar mais, não tem o que fazer. O trânsito realmente para chegar lá. Eu não fui domingo, uma das razões foi essa. Eu não assistir corrida lá dentro do box é ruim também, né? Mas o trânsito é animal, é a coisa assim inacreditável, né? Então, Mas tem o trem. Eu já fui tanto com o trem é tão funcional, é bom. isso, Realmente, para quem está do lado de cada pista, boxe, setoriais, setores todos principais ali, tem que andar um pouquinho. Mas tem que andar um pouquinho, é uma verdadeira mão na roda, né? Quase que é verdade, é verdade. E quando você chega ali também no portão 8 ali, que é para entrar, e também tem que andar bastante para chegar até o paddock do outro lado. E se estiver chovendo, se você não levou capa ou guarda-chuva, você fica igual se tivesse mergulhado na piscina, né? Não tem. Às vezes, com capa e guarda-chuva, você fica mergulhado na piscina. Então, quer dizer, mas isso é do jogo, isso é da aventura, né? Isso não é problema. O legal é que a pista está muito boa, os boxes estão muito bons, o paddock está muito bonito, está muito legal e eles estão muito satisfeitos. Tinha um restaurante no paddock, não é isso, Adalto? Eu vi pela transmissão da Sky Sports, tinha um restaurante no paddock dessa vez. Tem restaurante no paddock, tem dois andares, o andar de cima é muito chique, com restaurantes cheios de flores, sofás bonitos, telões enormes, tá bem bacana mesmo. Champanhe, tem tudo, né? Quem paga, tem os caras que pagam 50 mil reais, né, para ir por cabeça. Esses caras são tratados a pão de óleo. Não vale, na minha opinião, não vale, mas você não pagou 50 mil reais. Tá sobrando. Você não pagou 50 mil, você pagou 48, né? Se tá sobrando, sorte do cara. Mas tá bem legal. O Interlagos, olha, eu tinha um certo receio uns anos atrás que eles iam acabar tirando do calendário, até porque não pagava também, né, para a Fórmula 1. Mas era acordado, né? Não era, é sempre bom dizer que não pagava como se fosse um calote. Era o acordo que o BR Eccleston empurrou. Não precisa pagar por 3 anos. É verdade. Mas agora eu vou falar uma coisa para você. Eu acho difícil tirar o Interlagos, porque tudo que eles estão gostando e o que dá de corrida boa, impressionante o que dá de corrida boa. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta para você. Né? Mas antes disso, eu até coloquei no meu Twitter, a sprint não sai de Interlagos. Eu duvido que a sprint saia de Interlagos. Não. Porque a sprint é bom dizer, né? A sprint hoje ela é um negócio também para a Fórmula 1. Quem quer a sprint vai pagar, porque você vai ter 3 dias de atividade, 3 dias intensos. Então a sprint é um valor mais caro. Eu acho difícil que Interlagos tenha qualquer tipo de problema nesse sentido, porque não dá para tirar a sprint de Interlagos, né? Não dá. Nem a corrida normal. E olha, tivemos sprint e corrida normal sem chuva e foi melhor do que muita corrida com chuva. Então, embora a posição da chuva no qualifying ajudou muito Tem ajudado. Sejamos justos. Mas então, indo nessa linha, Adalto, era a próxima pergunta que eu vou fazer, já aproveitando para emendar. Não é exagero a gente dizer, né, Adalto? Eu sempre gosto de dizer aqui no Loucos, eu gosto, antes de eu fazer um elogio a certas coisas brasileiras, eu gosto de fazer uma... Porque tem aqueles transeuntes no YouTube que às vezes não nos conhecem, estão chegando agora, estão ali de passagem, vamos assistir essa live aqui, esses dois malucos falando de corrida. O programa chama Loucos, os caras são loucos também, escuta aqui na loucura. E eu sempre gosto de dizer, para quem não sabe, que eu não gosto de me identificar com esse pachequismo, esse ufanismo, esse Brasil, ziu, tudo aqui é ótimo, os nossos pilotos são os melhores do mundo, eu não gosto de me identificar com isso. Então, eu gosto de fazer sempre esse parênteses de dizer que eu não pertenço a esse brasilcentrismo. Feito o parênteses, agora eu faço a pergunta.
não é exagero, Adalto, a gente colocar Interlagos como talvez o maior circuito da Fórmula 1 hoje e um dos grandes circuitos da história da Fórmula 1. Não é exagero, né? Não é. Não é exagero. Porque você pega a média das corridas, né? Não só por essa. Você pega a cada 10... É 2021, é 2019, foi 2016, é 2006, é 2012. A lista é muito grande. Muito grande, entendeu? Você pega a lista, pega os últimos 20 anos, você teve 15 corridas ótimas, né? E dessas 15, 3, 4 espetaculares. E teve 5 corridas mornas, né? Quer dizer, então, qual circuito tem isso? É difícil, entendeu? Muito difícil, realmente. Concordo com você. Eu também não sou Pacheco, ao contrário, sou crítico, muito crítico, né? Ao Brasil, ainda mais que eu já morei fora, então sou muito crítico aqui ao Brasil, às coisas brasileiras, mas tem coisa que, né? A gente não é bobo, né? Tá vendo, né? A gente tá vendo que o negócio tá bom, né? Acabei de falar, alguns anos atrás estava com medo que Interlagos saísse da Fórmula 1. Agora, pelo jeito, só vai sair se acontecer alguma catástrofe, senão os caras não vão querer tirar, entendeu? Eu também acho que não, acho que o Brasil é a gente nunca pode esquecer, né, Adalto? O Brasil é um mercado consumidor muito potente no planeta, né? Sim. Isso segura muito o Brasil. Recorde de público, né? Sim. Recorde de faturamento, recorde de tudo. Aliás, o parênteses aqui, eu nem tinha notado isso aqui não, mas agora que você falou, eu vi aquele pessoal preenchendo aquela área gigantesca da grama que fica ali, mergulho, junção. Isso. Adalto, eu pus a mão na minha cabeça e pensei assim, cara, como eu sou burro. Nunca ter pensado nisso, ter sugerido isso. Eu que já fui a algumas corridas lá fora, onde aquilo ali é amplamente usado, que é a grama, que é o espaço mais livre, que é o espaço mais... Isso. Eu não sei se... Me parece que aquilo ali era até um setor mais nobre, um setor Heineken, não sei se era... Não sei se era mais caro, mas... aquilo ali, para ser usado por como um setor mais popular, dando só a grama, colocando um telão, fazendo um ingresso a 100, 150, 200, aquilo ali pode ser muito, muito interessante para você levar mais gente. Eu achei aquilo ali fantástico. Eu pensei, meu Deus, aquilo ali sempre foi um descampado, ninguém usava. Que ideia, né? Que ideia. Sem dúvida, que ideia, ótima ideia. Sim. Eu achei assim, quando eu soube há pouco tempo atrás que ia ter isso também, eu fiquei um pouco preocupado que o brasileiro ali, preocupado com questão de segurança, né? Brasileiro, porque ali para pular na pista, fazer uma besteira, é 2 palitos, é fácil. Jogar alguma coisa na pista, tudo, é fácil, né? Mas não aconteceu nada, quer dizer, o pessoal foi, acho que... Não, até fizeram um isolamento, né, Adalto? E era legal, porque o pessoal fazia ali o bico de pato, você viu um monte de gente ali na grade, eles deviam estar tendo uma visão muito interessante naquele. Exatamente. E dá para ver o mergulho, fazendo mergulho. Dá para ver o mergulho, a freada dá para ver a junção. E antes de você continuar, Adalto, eu já falei isso várias vezes, eu não sei se falei aqui no Loucos, eu acho que assistir uma corrida de Fórmula 1 sentado na grama, deitado na grama, é uma das experiências mais prazerosas que alguém pode ter. Que bom já teve isso. Possa ter. Eu fiz isso na Espanha, cara, porque você está muito acostumado com a arquibancada, é uma coisa ali, o sol é muito duro, muito engessado. Quando você tem um espaço para você assistir ali deitado, é uma delícia, é uma delícia. Imagino. Na década de 70 a gente chegou a acampar, mas eu não lembro, né? Eu era muito pequeno, eu não lembro direito das coisas. Mas era ali? Era nesse ponto ou era mais lá para cima? Era mais perto de um daqueles lagos, lá entre os 2 lagos que tem. Era ali, você conseguia ver o retão, a 3, a 4 e aquela reta de novo que ia que a reta ao contrário, né? Que é para ferradura, havia ferradura, os caras descendo para a curva do lago, que era ao contrário do que é hoje, né? E depois eles sumiam subindo ali para o sol. Era legal, mas assim, eu lembro de lances, né? Relances. Eu vejo muita gente contando que acampava no curvão, na curva 2. Né? Tinha lá no curvão, na curva 3. Depois começou a pintar, a construir em casa, né? Ali não deu mais fazer isso, né? Mas no começo acampava ali, logo depois da curva 3. Teve um ano que empilhou um monte de carro lá, porque fizeram um remendo, né? Fizeram um remendo bem na freada da 3 e empilhou 7 carros ali. 77, né? Acho que foi. Mas nessa época eu não sei... 78 foram para Jacarepaguá, né? Muito por causa desse asfalto, né? Isso. E eu não sei se já estava proibido acampar lá dentro em 77, eu não lembro disso. Mas foi proibido, né?
porque aí tinha o perigo de nego atravessar a pista, essas coisas. Não tinha essa segurança que tem hoje. Era uma coisa muito incipiente ainda, né? Muito. Mas tem contrato até 2025, se eu não estou enganado. Vou até checar aqui que eu tenho a relação aqui, daqui a pouco eu dou a resposta certinha. Agora, quisera eu também que eles pensassem assim, né? Essa é uma pista que não pode sair. Eu acho que hoje eu disse ontem no café e repito, né? Para mim, o Bahrein é, dos últimos anos, a pista mais adaptada para a Fórmula 1 moderna. Eu já estou começando a pensar em rever esse conceito. Vamos esperar também o ano que vem. Esse carro foi esse ano, primeira vez. Mas independente do ano que vem, independente do que eu ache, Interlagos casa com a Fórmula 1 de uma maneira que é incrível. Sempre casou. A pista antiga e essa nova. Que quando fizeram a nova, eu vou ser sincero aqui, eu falei, virou uma Mickey Mouse isso. Perto da antiga, essa pista é uma Mickey Mouse. Isso vai ficar um lixo. E não ficou, eu errei. Pois é, me perguntaram na live quinta-feira, Adalto, se não seria melhor essa Fórmula 1 correr no circuito antigo. Claro que teria muita coisa legal, mas eu não sei se as corridas seriam melhores. Eu não cravo. Claro que você não está dizendo. Não dá para cravar. Não estou dizendo que esse circuito é melhor do que o antigo, mas eu estou dizendo que esse casamento talvez não se reproduzisse, né? Nem no circuito velho, né? Isso. E o circuito antigo tem uma coisa, né? Era muito motor, né? Uhum. Porque tinha retas enormes, né? Muito motor, entendeu? Então, você imagina o seguinte: o cara, isso já em 72, já na corrida, era assim. O cara começava a acelerar na junção, ele fazia toda aquela reta acelerando, 1 e a 2 acelerando, 3, o retão inteiro. O retão lá embaixo era muito grande, né? Muito grande, só ia frear lá na 3. Meu, era Aqui uns 3 quilômetros, 2,5 quilômetros de pé cravado. Era uma Hockenheim ali. Né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, ia ser muito motor se fosse a pista velha. Ia ser muito motor. Não, vamos lá, vamos entrar nos acontecimentos do final de semana. Vamos vir da sexta para o domingo. Vamos. Vamos chegar no domingo, nós vamos falar do Russell, nós vamos falar do toque, nós vamos falar da polêmica pós-prova, nós vamos falar de tudo hoje. Ancoragem aqui, ancoragem zen, ancoragem é isso aí. Light. É isso aí. Então vamos começar da sexta-feira. Adalto, eu vou te perguntar o seguinte, já para de cara. A pole do Magnussen, o quanto aquilo ali foi sorte e o quanto aquilo ali foi competência? Faz um balanço para mim. Olha, eu vou falar uma coisa para você que talvez o pessoal não vá concordar comigo, me chamar de retardado. Não vou fazer. Para mim, aquilo foi praticamente pura competência. Por quê? Eles saíram todos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Estavam em fila, esperando no Q3, esperando. Você era o primeiro da fila, isso foi fundamental. Isso, ele foi em primeiro da fila. E saiu, aí deu ver, todo mundo saiu para fazer a volta. Então todo mundo pegou a pista igual. Ele não pegou a pista melhor que os outros. Ao contrário, por ser o primeiro, ele pegou ela até um pouco mais molhada do que os outros. Né? Tudo bem, não tem o spray na cara dele, mas a pista estava mais molhada para ele do que estava para os outros. Né? E ele deu uma volta espetacular. Né? Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que colocaram a volta dele, comparando com a do Max, um gráfico da volta inteira. Você chegou a ver esse vídeo? Vi não. Eu vi esse vídeo tanto no Twitter quanto no YouTube. Tem um gráfico, fizeram os dois juntos, né? A volta inteira, desde que eles passaram a linha de chegada, e eles vão juntos a volta inteira. O Verstappen dá uma errada, né? Na curva. O Verstappen erra na junção. Na entrada do miolo. Não foi na entrada do miolo? Ele dá uma Então, na entrada do miolo ele dá uma erradinha, mas ele recupera. Uhum. Ele recupera no miolo essa erradinha que ele deu. Só que quando chega na junção, ele erra de novo. Ele freia muito dentro. Uhum. Como ele freia muito dentro, ele demora muito para reacelerar. Então, a junção estava pior em termos de umidade, de estar úmida, né? Você vê, inclusive nesse gráfico, o carro do Verstappen, na hora que ele freia, eles estão quase saindo da curva. O carro do Verstappen e o carro da Haas, o carro está em cima, um em cima do outro, assim. Só que a Haas dá uma estilingada. Por quê? Ele já estava acelerando antes que o Verstappen. Estava tendo que esperar um pouquinho mais para acelerar, e aí ele ganhou a pole ali mesmo, né? Foi por isso que eu acho que foi, assim, 95% competência dele e 5% sorte. Porque, é lógico, se tivesse tudo seco, ele não teria a menor condição, porque ele não tem carro para isso. Né? Então, o fato da pista estar molhada o ajudou, mas a pista estava molhada para todo mundo, não era só para ele.
Mas E ela ele foi, pegou. mas como ela foi passando de seco para molhado, Adalto, eu acho que aí quem entra na pista primeiro se beneficia. Isso não é tirar o mérito dele, ele fez uma volta certinha. Aliás, eu até falei isso ontem. Ele largou em quinto na chuva no Canadá. Ou seja, existe ali uma coisa da Haas com a chuva, dele com a chuva, que é mérito. Claro que é mérito. Ele tá, e 2 décimos, gente. O cara, né? Um vacilo, o cara perderia. Mas eu acho que a questão da pista, a posição, ele até falou, né? Ele falou: a equipe me deu a condição certa de me soltar no momento certinho. Porque quando a pista vai molhando, quem pegou percentualmente o maior tempo dela seca, vai ter um benefício lá. Mas teve muito mérito, claro que teve muito mérito, até por causa disso que eu tô falando, né? Da característica da Haas na chuva, né? Então, ele aproveitou, pô. E Haas, né? A gente sendo. Pois é, essa é a pergunta que eu vou te fazer para você emendar esse comentário. Fala desse momento, porque a gente não pode passar do momento da pole. Porque ele fica ali no carro, a angústia só aumenta, né? Porque o Pérez dá uma volta, tá? Sai o spray, depois o Hamilton vai lá dar uma volta e você vê a angústia do cara. Mas o momento, ele até celebra a pole, a ironia do destino. Interlagos tem umas coisas malucas, né? Como a despedida do Massa. O cara conquista a pole justamente ali dentro do box com os mecânicos em volta dele. Em volta. E ele chegou a falar: não comemorem ainda. Isso. Ele chegou a falar isso. Não comemorem, vamos esperar, não comemorem ainda. E aí, quando o Hamilton saiu, porque estava bem molhada, faltava 3 minutos, aí que eles puderam comemorar mesmo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que desceu uma lagriminha aqui, ó. Porque eu fiquei muito emocionado. É muito bacana ver isso no esporte, né? É o Davi ganhando do Golias, né, Adalto? Você vê um azarão desse, de uma equipe humilde, né? Você, ainda mais você estando lá nos boxes, no paddock, você vê como a Haas é uma equipe humilde, com menos gente, menos equipamento, né? Por exemplo, o box não é pequeno para a Haas. O box está um tamanho ótimo para a Haas. Para a Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, o box é um pouco apertado. Para a Haas não é, entendeu? Essa é para a Haas, para o curioso, né? É curioso que eles ficam em último, porque é na ordem dos construtores que se escolhem os boxes, né? Então eles ficam em último ali, e acabou sendo decisivo para posicionar o carro onde o carro está posicionado. É curioso isso. Então, realmente, você fica emocionado com isso. Aquele Gunther Steiner é uma figuraça, né? Não, a arquibancada se deliciou na hora que dá pole, né? Ele sai de braço, o abraço que ele dá no Magnussen, me lembraram ontem, é fantástico. Uma figuraça. Ele sai toda hora do box ali, né? Que é pro paddock ali atrás. E a hora que ele sai, ele faz assim em cima dele, porque o cara conta piada, dá risada, grita, é uma figura o cara, entendeu? O cara é uma figura. Hoje acho que ele é uma figura, talvez a figura mais querida lá na Fórmula 1 é ele. Nos Estados Unidos, o cara é um sucesso, viu, Adalto? Por causa do Netflix, ele é sempre um personagem do Netflix. Então, o Netflix fabricou muito dessa imagem dele. Mas ele, nos Estados Unidos, nesse Grande Prêmio em Austin, tem camisa, case comigo, o melhor, um chefão, lenda, com cigarro na boca. Fizeram um merchandising dele gigantesco. Ele sai toda hora ali atrás para fumar, inclusive. Todos os mecânicos saem, todo mundo sai para... Porque pode fumar dentro do paddock, apesar de ser fechado, pode, porque os mecânicos fumam. Então, vai todo mundo fumar. Eu achei uma beleza, né? Os mecânicos fumam, parece que todos fumam. Os mecânicos fumam. Mas olha, acho que a maioria fuma, viu? Eu vi rodinha ali de 10 negros e eu entrava na rodinha, todo mundo fumando, entendeu? Bastante gente fuma. Fumar na Fórmula 1 é uma maneira de conseguir informação, às vezes. Também. Mas não estamos incentivando o fumo aqui. Não estamos incentivando. Uma coisa que eu acho que você não vai me perguntar, mas eu queria falar. Assim como eu acho que o Gunther Steiner é a figura mais querida hoje, não é querida, é a figura mais... Vamos dizer que entre os chefes de equipe ele é o líder, né? Ele é o líder, de público. A Red Bull tá ruim para a Red Bull, viu? O ambiente lá, o clima no paddock, entre as outras equipes, a interação da Red Bull com as outras equipes, tá ruim o clima. Não pegou bem o limite de orçamento, você está querendo dizer? Não pegou bem nem um pouco. O clima não tá bom. E eu não vi domingo, mas deve ter piorado no domingo. Não, no domingo piorou internamente. Mas daqui a pouco a gente fica piorado internamente, entendeu? Mas não tá bom com as outras equipes, sabe? Você vê que não estão se misturando. Por exemplo, a equipe... O que eu reparava todos esses anos indo lá no paddock a Ferrari era uma equipe que se misturava um pouco menos, né? Com os outros. E você agora vê que o problema é com a Red Bull.
Uhum. A Ferrari agora está mais integrada aos outros lá, né? Muita gente, essas rodinhas de mecânico, você vê mecânico de tudo quanto é equipe. Você vê sempre muita mistura, né? Você não vê mais a Red Bull. Você vê 3, 4 caras da Red Bull sozinhos no canto deles. Eu achei meio ruim o clima, viu? É impressão minha, não é isso aí é uma impressão minha. Posso estar até errado. Sim. É o que eu te perguntei, das suas impressões. Né? A gente traz as impressões. Achei meio ruim o clima. Bom, o Helmut Marko é uma figura que você quase não vê também. Ele sai pouco lá dentro do box, né? O Christian Horner você até vê mais. Tá bem envelhecido. O Christian Horner parece que envelheceu, sei lá, de 2019. Pega uma imagem do Christian Horner de 2005, quando a Red Bull entrou. O filho, parece o filho dele. Parece o filho dele. Mas, ó, de 2019, que foi a última vez que eu tinha ido, né? E para agora, 3 anos, não, ele parece que envelheceu 10, não parece que envelheceu 3. Esse negócio envelhece, né, Adalto? Esse negócio causa cabelo branco, né? É verdade. Tá, aliás, eu até falei isso pro Bruno, né? Pessoal lá, como eles trabalham muito no clima, né? Eles parecem muito envelhecidos, todo mundo, mecânico. Cara jovem, cara de 30 anos, você fala, não, esse cara tem mais de 40. E o cara tem 30, entendeu? Apesar de ser forte e tudo. E, Adalto, eu fiquei impressionado, né? Eu sempre acompanho lá a imprensa inglesa, né? Com o quanto de gente que não veio para cá. Por causa do cansaço do calendário. Tem a ver com isso que a gente está falando. Então, se o Canal 4 não mandou a equipe, isso é muito raro, muito raro. Teve muito jornalista que está presente normalmente, que não falha, que não estava. Não é nada contra o Brasil, é porque a distância é gigantesca e os caras. Né, o Toto Wolff não veio. Não veio. Binotto não veio, não acho que não Binotto não veio. Não estava também, né? Enfim, teve muita gente que não veio por causa. Você sabe quem estava aqui, Adalto? Você deve ter cruzado lá, mas eu não sei se você reconheceu, eu não reconheceria se não me falassem. A imprensa, a Sky Sports falou. O filho do Massachusetts estava aqui, estava na Red Bull. Não saberia dizer se eu vi. Não, eu também não. Depois, quando falam, você vê, ele tem a boca do pai mesmo, assim, o queixo. Mas estava aqui. Interessante, né? Você vê ali a participação do cara já, talvez, alguma coisa ali de ser uma figura presente. O Fábio, uma outra impressão que eu tiro é a seguinte: a Alpine, na quarta-feira, que é o dia que eles montam tudo, né? O Alonso tem uma certa razão, viu, meu? Os caras são folgados, meu. Opa! Os caras que parece que menos trabalham. Por que você tem essa impressão? Porque tava tudo por fazer ainda lá. Né? Os caras estavam tudo fora. Tudo ou depois do box ali no pit lane, ou dentro do paddock. Pouca gente dentro do box arrumando as coisas, fazendo tudo. Aquele hospitality que fica logo atrás do paddock, né? Cada equipe tem um hospitality ali, né? O da Alpine quase não tinha nada, o dos outros estava praticamente pronto. Né? 4 horas da tarde, a Mercedes estava, por exemplo, tudo pronto na Mercedes, carro montado, tudo pronto. Hospitality pronto. Pô, e a Alpine, meu, você fala, os caras, será que aconteceu, né? Você viu correria depois, não? Olha, falaram que é mais ou menos assim. Eu fiquei espantado com isso, viu? Sumiu você aqui do... eu tô com um probleminha na minha câmera aqui, mas eu já estou resolvendo aqui. Mas eu vou te falar, você tá me ouvindo, né? Tá. Então, só pra gente emendar para já entrar no sábado, para sprint, vamos passar para sprint? Vamos. A primeira pergunta, Adalto, você acha que a sprint calou os críticos? Não. É uma vitória eu não gosto dessa expressão, eu tô falando ironicamente, até porque a gente tem um crítico da sprint aqui, que é o Bruno Aleixo. Ele é um pouco crítico da sprint. Mas brincadeiras à parte, o formato deu 3 dias para Interlagos sensacionais, que é impossível você ter num formato normal. Você não vai ter você pode ter um sábado e domingo sensacionais, mas você não vai ter uma sexta-feira dessa sem o formato da sprint, né, Adalto? Não vai ter. Eu não sei, eu talvez tenha calado alguns críticos, outros não. Foi espetacular, até então foi a melhor corrida do ano. Se juntar todas as corridas normais. Eu ia te perguntar isso. É justo a gente colocar a sprint como corrida nesse caso? Que foi a melhor do ano, não há a menor dúvida. Eu acho que porque, ao contrário das outras sprints, onde todo mundo parecia com medo de atacar, posso ter algum problema para a corrida de amanhã, não sei o que. Dessa vez foi todo mundo pro pau. Foi todo mundo querendo ganhar posição, querendo ganhar corrida, né? O pega entre o Russell
E o Max foi espetacular, né? Várias voltas, outros pegas atrás também. O Hamilton também ganhando posição. Ah, uma coisa, né? O quê? O Hamilton virou piloto brasileiro lá em Interlagos. Ah, virou. Ele virou brasileiro durante a semana, né? Impressionante. Olha, eu vi isso lá poucas vezes. Eu acho que eu só vi isso com o Senna, cara. Eu não vi nem isso com outros brasileiros. E o Vettel também está muito querido pela torcida. O Vettel, por ser os últimos momentos, eu acho que o Vettel está angariando. No Japão foi muito assim também, né? Muito querido pela torcida. Muito, muito. E a Red Bull vaiada toda hora. Até as ultrapassagens do Pérez, que ele tomava, eram comemoradas. E quando ele tomava. Eram comemoradas quando ele tomava ultrapassagem. Quer dizer. Você acha que isso vem da torcida do Hamilton ou vem do limite de orçamento, por então, exemplo? Eu não sei. Talvez uma soma das duas coisas. Não sei. Porque eu também nunca tinha visto isso. Porque até então estava tudo normal. A Red Bull não tinha feito nada de anormal. Não tinha acontecido os problemas que aconteceram, por exemplo, domingo, nada disso, entendeu? Então, eu achei um pouco estranho eles não terem quase torcida nenhuma. Todas as equipes, todos os pilotos eram saudados, todo mundo, né, maior festa, mas quando era Red Bull, ou era uma vaiazinha, ou um silêncio. Eu achei até estranho isso. Mas eu acho que agora entrando na sprint, né? Eu acho que assim, o qualifying teve uma influência, porque tinha muita gente fora de posição, né? Você viu o Leclerc vindo, o Pérez vindo, o Magnussen estava fora de posição, né? Acabou pegando aquele último pontinho ali. Mas o grande destaque, né? A corrida foi eletrizante, a corrida foi absolutamente de tirar o fôlego. Você tinha ultrapassagem praticamente todas as voltas. Uma diferença, né? O ano passado eu vim aqui. Vocês discordaram de mim, depois do Grande Prêmio do Brasil, eu disse a beleza do Grande Prêmio do Brasil, do Hamilton, é mais simbólica do que plástica, porque era assim, abria a asa, passava todo mundo. Isso ficou muito claro para mim, a diferença dessa sprint para do ano passado, essa sprint você viu disputa de Ayrton Senna, você viu o piloto tentando, você viu o Vettel e o Stroll se arranhando, o Alonso e o Ocon se arranhando. Essa você viu disputas reais, né? Então eu acho que essa sprint foi muito mais real do que a do ano passado. Sim. O ano passado, se não fosse o Hamilton, ia ser um sprint comum. Isso, foi o simbolismo do cara recuperando. E também, de novo, né? Isso é igual ao ano passado. Né? O conjunto do final de semana engrandece pela sprint. Porque a gente está pensando em Interlagos, domingo, se você for pensar, teve coisas boas, mas não foi a corrida do século. Agora, o final de semana foi tão potente, né? De atração, de interessante. E então a gente fica com essa imagem. Mas vamos falar um pouquinho dessa briga, né? Da briga Russell e Verstappen, porque foi, para mim, realmente, você já meio que destacou. E os dois, né? Porque não só a frieza do Russell, né? Que já tinha demonstrado na Espanha, por exemplo, né? De que não se abala, e a gente vai falar sobre isso no domingo, porque também teve essa característica no domingo, mas a defesa do Verstappen também, né? O cara veio com o DRS na reta oposta, o Verstappen 2 vezes, se não me engano, tá atrás, mas vai buscar na freada. Que disputa foi aquela, né, Adão? Muito boa, o Verstappen é muito bom, tanto atacando quanto defendendo, né? Ele é muito bom em disputa roda a roda. Agora o Russell foi buscar, né? Mas o Russell foi buscar. Eu cheguei a pensar que o Russell não fosse conseguir. Depois de 2, 3 defesas do Verstappen, eu falei, não vai dar. Vai ficar quieto ali, né? Vai ficar ali, até porque a Red Bull tem mais reta, tem mais final de reta, ele só vai conseguir passar no final de reta. No miolo não vai passar o Verstappen de jeito nenhum. Mas aí, né, ele tentou aquele drible e Verstappen fez por dentro, eu falei, agora ele vai tomar. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu entre o Verstappen e o Hamilton ano passado também, parecia uma repetição. Né? O Verstappen também fez por dentro ali e deu tempo do Hamilton passar e colocou o carro inteiro na frente. Porque se o Russell não coloca o carro inteiro na frente, ele não faz por fora. O Verstappen não deixa ele fazer por fora. Né? Então, ele falou, porque eu estava pensando, tem que pôr o carro inteiro na frente. Não adianta, se ficar 10 centímetros de carro, não vai fazer a curva. Então, ele conseguiu, palmas, o Russell está mostrando que é o cara, né? É o cara futuro campeão,
falo isso desde o começo, o pessoal pegando no meu pé, aí faz 6 meses que o pessoal... Esse negócio de futuro campeão, eu pego. Não tem nada de futuro campeão. Ele não sabe. Se a Mercedes nem for ruim. Vamos falar sobre a Mercedes, vai. Se a Mercedes não melhorar... Mas, olha, foi muito boa essa disputa deles. E o Max, né? Porque aí que tá. Você ganhar uma disputa do Max Verstappen... Exatamente. Entendeu? Isso te engrandece demais, entendeu? Não é que você ganha de qualquer um, é do Max Verstappen, que é o melhor cara de disputa hoje, talvez no roda-roda. O mais duro, sem dúvida, né? O mais duro, entendeu? E ele, com o carro mais lento de reta, conseguiu. Então, isso aí engrandece demais a disputa. Achei muito legal. Mas aí você puxa certinho a minha próxima pergunta que eu queria fazer para você. A gente viu nesse final de semana, Adalto, uma evolução realmente da Mercedes, ou a gente viu um final de semana de um desacerto técnico claro da Red Bull? Aonde você coloca as forças agora para essa última corrida em Abu Dhabi, que está chegando no próximo final de semana? Qual leitura que você faz técnica? Porque eu vi a Red Bull muito perdida, no sentido, né, do carro não estar bem de frente, a Red Bull não estava no seu melhor, mas o quanto disso pesou e o quanto foi a Mercedes subindo? Então, eu acho que foi um pouco de cada coisa, mas a Mercedes subiu, não tem dúvida, que eles encontraram o carro, eles encontraram, foi muito mais acerto aqui em São Paulo, porque realmente aquela asa que eles levaram para o México ajudou demais o carro. Eu tive a informação, Adalto, de que a atualização que eles fizeram para Austin, onde eles já foram bem, tem a ver com peso, inclusive. Eles deixaram o carro mais leve. Se você for pensar Austin, México e Brasil, é realmente você tem realmente ali uma certa quebra para o que era a Mercedes, né? Tem. Então, eles acharam o carro, eles conseguiram acertar o carro bem. Eu acho que em Abu Dhabi, eu achava que eles tinham muito pouca chance em Abu Dhabi antes do Brasil. Eu até cheguei a falar na sexta-feira, se a Mercedes não ganhar aqui, provavelmente vai ficar sem vitória no ano. Agora eu já não acho isso. Para Abu Dhabi agora? Eu acho que agora a Mercedes tem... Eu acho ainda que o Max é o favorito, mas eu acho que a Mercedes tem chance sim de ganhar se continuar do jeito que está. Se eles acharam o carro, acertarem o carro bem, e eu acho que lá eles vão meter potência agressiva ao máximo da UP, porque é a última corrida. Todo mundo, né? Quem tem sobra vai, né? Entendeu? Então eles vão meter o mapeamento melhor que eles puderem, até porque tem muita reta agora lá, né? Com as modificações. É uma pista lisa, que é boa para eles, mas é uma pista a nível do mar, enfim, vamos ver agora o que vai ser, né? Então, eu acho que eles têm chance, mas ainda acho que o Max é favorito. Né? Acho que até a Ferrari talvez tenha chance. Porque a Ferrari também não está muito bem de reta, não sei se você reparou, né? A Ferrari se perdeu. Eu acho que a Ferrari termina o ano como terceira equipe, claramente. E ela começou como a melhor, né? No Bahrein, ali, na Arábia Saudita, ela era o melhor carro, não a melhor equipe, vai. O melhor carro. Ela termina como terceiro melhor carro. Mas o que roda no paddock é que a Ferrari realmente abandonou completamente esse carro. Já faz... A última vez foi no Japão. A informação até foi confirmada. A Ferrari afirmou, inclusive, que acabou o dinheiro. Né? Se ela continuasse botando peça, ela estourava o limite. Abandonaram completamente, então vamos ver. Pode ser que se não tivesse acabado o dinheiro, não tivessem abandonado, não sei como é que estaria, entendeu? Mas por que o dinheiro da Mercedes não acabou? Tem alguma coisa aí que não pode ser passada em branco, né? Porque a Mercedes conseguiu até o finalzinho ajustar. Né? A Ferrari parece que gastou mal. Né? Parece que gastou mal. A Mercedes, né, pelo que eu entendi lá, pelas conversas, tudo, né? Eles passaram muito tempo, em vez de atualizar um carro que eles não entendiam, eles não sabiam porque o carro ia bem uma hora e... Bem não, ia mais ou menos numa pista horrível na outra. Por que tomava 1 segundo e 2 na classificação e 6 décimos na corrida? Eles não entendiam isso. Então eles tomaram 1,9 em Imola. Olha que coisa. Olha que coisa, quase 2 segundos. Então eles estavam tentando entender o carro e sem atualização, porque como é que eles iam atualizar um negócio que eles não entendiam? Entendeu? Nós passamos mais da metade do ano falando nisso, né? Eles estão corrigindo. Eles estão corrigindo ao invés de evoluir, né? Muita mudança de acerto, muita mudança de altura do solo, de Hamilton testando uma coisa, Russell outra, né? Isso. Hamilton e o Russell com carros totalmente diferentes, entendeu? Então, acho que isso economizou atualizações, peças da Mercedes.
Quando eles começaram a entender um pouco o carro, aí que eles trouxeram alguma coisa para o carro. Boa teoria. Agora, isso mostra, então, Adalto, indo nessa sua teoria, quer dizer, teoria barra informação, né, que você está falando lá, né, não é só da sua cabeça, isso mostra um carro, então, que tem solução, né? Porque pode ser, atenção, hein, não estou afirmando, pode ser o caso de descobrimos o problema, o carro tem potencial, não é isso? Pode ser o caso. Olha, eu tô para isso, inclusive. Eu tô mais para isso do que eles aparecerem com um carro convencional ano que vem. Entendeu? Eu tô mais para isso. Pode até ter uma evolução desse próprio carro. Você vê um... Não, sem dúvida, sem dúvida. O carro 2023 vem com curas, né, desse carro. Sim. Você pode até ver alguma coisa na lateral ali, mas não vai ser um sidepod convencional, entendeu? Vai ser alguma coisa para desviar o ar realmente da roda traseira. As pessoas estão achando que é só o sidepod, né, Adalto? Muda o sidepod, resolveu o problema. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eles estão bem... Eles ficaram realmente... estão felizes, entendeu? Porque era uma coisa que eles precisaram descobrir sem ajuda de computação, sem ajuda de CFD, sem ajuda de túnel de vento. Teve que descobrir no cálculo isso, entendeu? No erro e acerto. Coisa que na Fórmula 1 é quase um... É quase você está falando do tempo das cavernas. Fred Flintstone, né, meu? Porque lá... O Adalto, você está falando que eles podem ganhar em 2020, ganhar em Abu Dhabi. O que significa isso para 2023? Se a Mercedes ganhar em Abu Dhabi ou não ganhar, enfim, esse final de campeonato, o que significa para 2023, na sua opinião? Eu acho que significa que eles vão disputar o campeonato 2023 com chance de ganhar o título de novo. Não que eles vão ser favoritos. Eu ainda tenho um pé atrás, hein? Eu ainda acho que Interlagos, se você lembrar Interlagos no ano passado, Adalto, foi a maior superioridade, era outro carro, claro, mas foi a maior superioridade deles no ano, em termos de performance, né? Então, assim, eu tenho um pé atrás ainda com o Abu Dhabi, mas que os caras melhoraram, é evidente, claro. Melhoraram. Eu acho o seguinte, se eles ganharem lá, eu acho que eles vêm para disputar com a Red Bull e a Ferrari ano que vem, mas disputar mesmo, disputar o título. Talvez seja o campeonato que a gente esperava que fosse esse ano, e não foi um passeio do Max, e a gente pode ter um campeonato muito melhor o ano que vem, né? A Mercedes tem a melhor dupla de piloto disparado. Isso aí, a gente falou isso aí antes do ano começar. Antes de o ano começar, E eles provaram na pista, eles têm a melhor dupla. Vale a pena investir em dois pilotos rápidos, hein? Essa é a mensagem. Daqui a pouco nós vamos voltar um pouquinho mais nesse assunto, mas, Adalto, vale a pena investir em dois alfas, né? Eu lembrei de você, a declaração do Toto Wolff para a Sky, falou assim, são dois alfas. Dois alfas. Eles têm dois alfas que se respeitam, né? Sim. Isso que se respeitam, isso que é interessante. Né? Uma hora vai sair faísca, eu acho que é até natural. E a gente tem que saber lidar com isso, mas é impressionante. Eu não sei se você concorda comigo, Fábio, mas eu achei que a segunda parada do Hamilton, a Mercedes quis evitar um confronto. Acabou acontecendo por causa do safety car. Tá. Mas por que você acha? O timing, o pneu? Por que você acha? Foi muito cedo. Ele tinha trocado o pneu, aquele pneu estava muito bom ainda para trocar de novo. Né? Vamos lá, tô vendo aqui, o Russell parou na 24, ele parou na 29. Ele até grita no rádio, eu tô me lembrando agora, ele até grita no rádio, my tires are good, né? Ele fala bem alto. Você acha que aquilo ali foi para mas aí ele chiaria, Adalto. O Hamilton não... Então, a chiada dele foi essa. Pô, por que vocês estão me parando? Meu pneu tá bom. Ainda dava para ir mais. E começou a ficar preto de novo. O Hamilton chegou a falar isso, tá ficando escuro, pode chover. Se chovesse, era o pulo do gato dele. Porque daí todo mundo ia ter que parar, né? E para sair com o pneu. Todo mundo teria que voltar aos boxes e ele faria a única dele, é isso, né? Exatamente, entendeu? Então, eu achei, isso também foi impressão. Pode ser que eu esteja errado. Sim. Mas eu achei que a Mercedes quis evitar um confronto que acabou acontecendo por causa do safety car. Não aconteceu, Adalto, aí é que eu queria chegar. Eu esperava mais do Hamilton na relação. Eu sei, a batida com o Verstappen, que nós já vamos falar dela já. Vocês viram que a gente já entrou no domingo, né? A batida com o Verstappen pode ter deixado uma coisa no carro ali, um resquício no carro ali, uma avaria, vamos lá. Pode ter atrapalhado. O Hamilton tinha uma asa levemente diferente, havia até reportagens hoje detalhando a diferença na asa, não era uma diferença gritante. Mas, Adalto, para jogar para você, na hora que deu o safety car, aquela relargada, faltando ali o quê? Umas 15 voltas, eu pensei assim, ele vai para cima. E ele não foi. Né? E acabou me decepcionando um pouquinho. Não vou entrar em teorias conspiratórias, claro que não, mas eu esperava um confronto que não existiu. A segurança do Russell foi impressionante, né? Não, mas aí eu acho que não existiu confronto por causa do Russell.
que acelerou muito. Não, as 3 largadas do Russell, a largada parada no começo da corrida é sensacional, como ele abre antes de chegar no S do Senna. As 2 relargadas ele maneja com uma categoria de que parece que é a 17ª vitória na carreira dele, Adalto. Né? É impressionante, não. Ele é frio, ele é gelado, inteligente, frio, gelado, sabe se posicionar dentro da equipe, na pista, entre os pilotos. É por isso que o cara é diferenciado. E você vê que ainda no safety car ele pergunta para a equipe: nós vamos levar o carro para casa. Foi uma tentativa de. Será que não dá para fazer 1-2? Não, vamos no 1-2 aqui, os dois? Vamos levar o carro para casa ou vamos disputar? A equipe, vamos disputar. Parabéns para a Mercedes, inclusive. Vamos disputar. Ponto positivo para a Mercedes. Vamos disputar com respeito, mas vamos disputar. Sim, exatamente. Ainda falaram essa frase mesmo. Falaram essa frase. Com respeito. Que dá para fazer, gente. Dá para fazer esse trabalho. Dá para fazer esse tipo de ajuste. Os dois se respeitam muito. Na Alpine a coisa tá pegando fogo. Daqui a pouco a gente fala do Alonso, fala da Alpine. Mas você vê, a Ferrari, eu acho que a dupla da Ferrari também é muito boa. Né? E se respeita também. A dupla da Ferrari se respeita também. Eles se respeitam, né? O coitado do... Pérez e Verstappen se respeitam? Não. Pérez e Verstappen. Aí... Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Guarda que eu tô... Vou deixar por último esses, né? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas enfim, Adalto, o finalzinho da corrida ali, o Hamilton, achei que ele fosse partir para cima e a segurança do Russell falou mais alto, né? Falou mais alto. Não conseguiu. O Russell era tipo 1/10 mais rápido que ele, meio décimo, 1/10. Não deu para ir para ele. E ele reconheceu que saiu do carro, foi abraçar o Russell, tudo. Reconheceu, né? Reconheceu que o Russell ganhou no mérito, né? Não teve nada de diferente, não teve, né? Ele ganhou no mérito. Não, é impressionante, né, Adalto? Assim, eu estava brincando, mas falando até um pouco mais sério. Parece que é a 17ª vitória da carreira do cara, né? A segurança que ele mostrou no Bahrein em 2020, aquela corrida em que ele substitui o Hamilton, ele mostrou nesse domingo. Só que nesse domingo não era o Bottas, era o Hamilton o adversário. Ele até fala na entrevista, né? Eu olhei no retrovisor e vi que quem tá ali é o Lewis Hamilton. E o cara vai impecável, né? O cara... Não só, essas são as duas, embora diferentes, mas as duas características que no fundo são uma só, que é encarar o Verstappen com frieza no sábado e segurar o Hamilton. Não houve uma encarada física, mas segurar o Hamilton com a cabeça de um cara que é impressionante. A vitória parece uma coisa natural pro cara. Sim, o cara não treme. Ele não deu chance. O Hamilton não chegou a abrir. Acho que ele não chegou a abrir o DRS. Acho que também não. Também acho que não. Ele não deu chance, entendeu? Agora, é impressionante, né, Adalto, que essa vitória não choca. Né? Se ele ganha em 2020, ele nos chocaria. Essa vitória tem uma impressão de que é uma coisa natural para ele, quase. Né? É uma coisa impressionante mesmo. Agora, tem uma coisa lá, né, que, para mim, ficou muito claro. É muito bom ser piloto da Mercedes. Por quê, Adalto? Porque ganha bem, né? Ganha um Mercedão na garagem, que mais? O ambiente é muito bom. O Toto Wolff é Deus para o pessoal que trabalha lá na equipe. Eles adoram, respeitam demais o Toto Wolff. O Toto Wolff não estava lá, mas é como se tivesse. Porque ele estava no rádio o tempo todo. Estava o tempo inteiro falando na cabeça dele. É como se tivesse, entendeu? Estava lá falando o tempo todo. O próprio Dude falou, cada dia aumenta. Esse ano foi um ano muito difícil para nós. Né? O ano mais difícil desde Esse é o ano de mostrar liderança, né? Era o ano de mostrar. E ele falou, esse ano aqui consolidou a liderança dele, sabe? Consolidou tudo que ele representa para todo mundo aqui, até para os pilotos. Ele falou, é muito bom trabalhar aqui. Ou muito seja, bom você está dizendo que o carro... Para os pilotos, é muito bom trabalhar aqui. Até o Ocon fala isso, que foi muito bom ter passado um ano parado ali sem fazer nada. Mas o Ocon é apadrinhado do Toto Wolff, né? Ele vai falar elogios do né? Sim. Mas você está querendo dizer, então, que se a Mercedes fizer um carro bom em 2023, ela vem com uma equipe mais forte ainda, você acha? Como conjunto. Por isso que eu acho que se o carro melhorar mesmo, tem que melhorar, porque os outros vão melhorar, então eles têm que melhorar, eu acho que eles vêm para disputar, sim, disputar o título pau a pau com a Red Bull, mais com a Red Bull até do que a Ferrari, se bem que o Sr. Mattia Binotto está bem adiantado no carro do ano que vem já, né? Mas tem uma notícia que saiu hoje aí, Adalto, não sei se você viu, de uma especulação muito forte na imprensa italiana de que ele seria substituído para o ano que vem, né? A Ferrari depois desmentiu, falou que não tem nada disso. Eu não sei não, Adalto, eu não sei não. Olha, eu acho muito difícil colocarem o cara da Alfa Romeo lá, o Fred Vasseur.
Fred Vasseur. Eu acho muito difícil, porque a Alfa Romeo é a segunda equipe mais lerda que tem lá. A primeira é a Alpine. Por que você e a chama de segunda... lerda? Lerda. Também demora para montar as coisas, demoram para. Os caras tudo lá fora, entendeu? Meio bagunçado, Não, meio mas fora. peraí. Assim, Aí eu vou defender o Vasseur. Ele não é diretor de logística, ele é é, diretor dos pilotos, da estratégia, né? mas não sei, eu acho, não sei. E fora que o Alfa Romeo piorou muito no segundo semestre, né? Piorou muito. Ela começou o ano muito bem, né? Começou o ano melhor que a Mercedes até. O carro Era o deles era carro mais mais leve, rápido. é porque era o carro mais leve do grid, né? Só que agora o carro, agora eles brigam para conseguir marcar um ponto, dois. Tá difícil, entendeu? Então o carro piorou, acho muito difícil que. Não, mas eu acho que a imagem dele com o grupo Stellantis, que é o grupo dono da Alfa Romeo e da Ferrari, né, eu acho que ele tem uma imagem ali que eu acho que tem um fundo. Mas enfim, a Pode Ferrari ser. negou hoje. A Ferrari negou hoje que não vai, disse que não vai ter nada, não vai trocar nada. Enfim. Eu acho que é boato. Eu acho que é boato da imprensa italiana que quer que troque, né? A imprensa italiana quer trocar. Né? Então. Teve uma outra publicação, não estou lembrando qual é, que não era italiana, que entrou nessa onda também. Enfim, é muita especulação e é sempre bom a gente dizer, né? Equipe de Fórmula 1, gente, eu acho que a Ferrari tem que fazer alguma coisa. Né? Eu acho que o ano é desastroso do começo ao fim para a Ferrari, assim, onde ela começa e onde ela termina. Há um erro de desenvolvimento que é mais grave para mim até do que o erro, os erros que são muito graves de operação, de estratégia, erros de boxe. Esses erros são muito graves, mas o erro no desenvolvimento do carro não é só parou o desenvolvimento. A Ferrari, depois da França, em que ela trocou o assoalho, ela só caiu. Depois da diretiva técnica, já falamos muito isso aqui, né? Ela caiu também. Todo mundo esperava que ia pegar a Red Bull, pegou a Ferrari, né? Exatamente. Né? O Binotto dá uma declaração que achei até que ia virar mais meme do que virou, mas na parada de verão ele fala assim, não, nada impede da Ferrari ganhar todas as corridas do ano e virar esse campeonato. A Ferrari não ganhou nenhuma, né? Depois que ele deu essa declaração. Então... Falando em Ferrari, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei muito surpreso. Conte para todos nós. Eu vou contar, eu falei isso na live, mas tem muita gente que não viu e vai ver agora no Loucos. Nessa andada na pista que eu dei junto lá com o pessoal, né, com meus amigos lá, o Dude, vou falar, o Dude, falou para mim o seguinte: a gente estava falando sobre piloto, né? Sobre o Hamilton, sobre o Russell, sobre o Bottas que tinha passado, sobre os outros pilotos. Ele falou assim para mim: sabe qual é o piloto que eu acho que é o piloto mais técnico da Fórmula 1? Eu falei. Vem. Chuta aí, ele falou para mim. Chuta aí qual você acha que eu acho que é o mais técnico da Fórmula 1. Carlos Sainz. Aí. Eu não acertei, eu chutei outro. Ele falou, Carlos Sainz. Eu falei, o quê? Ele falou, é o piloto mais técnico da Fórmula 1. É o melhor feedback da Fórmula 1. É o piloto que melhor entende o carro. Ele é o piloto que é como se fosse um engenheiro, uma frase que o cara da McLaren já tinha dito quando o Sainz estava lá. Ele repetiu, ele falou, o Sainz é um engenheiro dirigindo o carro, pilotando o carro. Ele sabe o que está acontecendo com o carro, ele diz qual é o problema do carro, por que o carro está fazendo isso, o que ele acha que devia fazer de diferente para melhorar isso, e quase sempre acerta. Então, o carro vai sempre ser... O carro é sempre desenvolvido pelo Sainz, não pelo outro piloto. Desde que ele estava na McLaren. Ele falou, não é coincidência que ele saiu da McLaren, a McLaren caiu, que ele foi para a Ferrari melhorou. Não é coincidência, ele falou. Ele é o piloto mais técnico da Fórmula 1. Eu falei, caramba, eu não esperava por essa. Quer dizer, é um cara que está lá, trabalha lá, o cara, né? O cara está só na Mercedes, ele está fazendo 10 anos de Mercedes. Entendeu? Antes trabalhava na McLaren. Então, eu fiquei pasmo com isso, eu não esperava isso. Eu ia até comentar isso com você, né? Pegando carona agora para a gente matar a questão do Russell e passar para os dois temas que faltam, né? Verstappen versus Hamilton e Verstappen versus Pérez, a gente pode chamar assim também. Mas antes, nessa questão do Russell, né? Impressionante, estava assistindo a corrida e pensando, cara, é impressionante como a fabricação de talentos a roda de talentos não para de girar, né? A propulsão de talentos você vê, olha a turma, né? Olha a turma que é o futuro, né? Olha a qualidade do Norris, olha a qualidade do Sainz.
embora em velocidade, eu acho que o Sainz está um degrauzinho. Sim. Mas olha a qualidade desse Russell, olha a firmeza com que esse Russell chega para brigar. O Leclerc tem um talento enorme também. Enorme. É impressionante como uma profusão de talentos, a roda não para de girar. A gente tem um australianinho que está chegando aí, que é altamente cotado, ele ainda tem um asterisco, porque ele é uma promessa, mas é o Piastri da McLaren. Então, altamente cotado. A gente tem uma roda de talentos que não para de girar, né, Adão? Tem o De Vries, que é super bem cotado lá dentro, talvez não tanto por nós. Eu tenho o pé atrás com o De Vries. Acho um bom piloto. Lá dentro é muito bem cotado. Muito bem cotado. Falaram muito bem dele para mim lá. Veja o que as sextas-feiras fazem, né? Ninguém queria saber dele, hein? Ganhou Fórmula E, ganhou Fórmula D, ninguém queria saber dele, hein? Exatamente. Então, realmente, a Fórmula 1 está com tudo para ter uma grande temporada ano que vem. Né? Vamos ver se vocês não fazem besteira, acertam essas punições. Não tem acidente de corrida mais, Adalto. Pronto, agora entramos no assunto. Isso. Vai. Alguém tem que escrever ali, grande na primeira página do regulamento, incidente de corrida existe. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Quando foi que isso começou, Adalto? Eu sei que não dá para apontar um dia, uma corrida, mas quando a gente perdeu, eu anotei essa pergunta para te fazer. Quando a gente perdeu o incidente de corrida, na sua opinião? Olha, Fábio, eu acho que a primeira vez que eu fiquei indignado mesmo, eu sou indignado com isso há muitos anos, mas é que foi eu e você ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Foi quando puniram o Vettel no Canadá, não lembro nem que ano foi, 2019. Quando puniram o Vettel no Canadá, que a gente ficou indignado com isso, né? Como puto da vida, eu e você aqui falamos um monte. Fizemos um programa basicamente xingando a Fórmula 1. Foi. E tiraram a vitória dele. De lá para cá, acho que só piorou a situação. Mas eu acho que veio um pouquinho de antes daquilo, você não acha, não, Adalto? Eu acho que aquilo ali já era. Pode ser também. Eu me lembro, Adalto, eu tenho um vídeo que eu sempre coloco ele no Twitter, já coloquei ele várias vezes, de uma ultrapassagem do Rosberg no Raikkonen em 2016, que o Rosberg dá um encostão no Raikkonen e é punido, mas é uma coisa tão absurda, na curva 2 da Malásia. Eu vou recuperar esse vídeo e ver se eu coloco lá no meu Twitter. Porque até para refletir sobre isso. Quando começou isso? Porque, Adalto, o incidente de corrida ali me parece... Primeiro assim, você vai falar... culpa do Verstappen para mim é zero. O Verstappen para mim é zero. O Hamilton para mim poderia ter dado mais espaço, embora não punir o Hamilton também não é problema nenhum na minha visão. Mas, Adalto, não tem incidente de corrida mais, Adalto. Não tem. Olha, ali é o seguinte, não teve culpado, não teve culpado. Os dois vão bater toda vez que tiverem nessa situação. Essa era a minha próxima pergunta para você, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas você não acha que o Hamilton poderia ter aberto um pouco, porque ele já sabia que o Verstappen estava ali? Eu não estou dizendo que ele tem que ser culpado do acidente, mas o que você acha? Ele poderia, mas como é o Verstappen, ele não vai abrir. É aí que eu ia chegar, né? Você já chegou. Eu estava tentando evitar. A impressão que eu tenho, Adalto, é que Verstappen e Hamilton nunca mais vão esquecer 2021. Não existirá. Vamos lá, você começou ali falando durante o programa da possível evolução da Mercedes, quem sabe o ano que vem. Vamos supor que a Mercedes chegue o ano que vem e a gente tem um Mercedes, Red Bull e talvez Ferrari. A gente vai ter problema, Adalto. Esses caras não vão dividir curva normal mais. Não vão dividir curva normal. Porque um acha que se tirar o pé pro outro... É honra, né, Adalto? É meio que honra. É uma questão de honra, é uma questão de honra. Ele não vai tirar o pé. Entendeu? Então eles vão ter que ser inteligentes, ou vai o seguinte, mais provável, quem for o dono da batida, ou seja, quem tiver numa situação melhor no campeonato, não vai tirar o pé. Isso é verdade. Você que tira, senão vai bater. Quem tiver um pontinho, pode ser a segunda corrida do ano, né? Segunda corrida do ano. Tá um ponto na frente. Tira o pé, senão vai bater, campeão. Essa curva é minha. Entendeu? A curva é minha, acabou, entendeu? Então, é isso. E eles vão dar a punição o tempo todo. Porque não era para dar punição agora. Né? Não era para dar punição também na minha opinião, entre Norris e Leclerc e Norris. Norris ali. Eles foram dividir a entrada da curva ali. Entendeu? Eu fiquei com a impressão que o Norris perdeu o carro. Eu fiquei com a impressão, mas enfim. Perdeu um pouco o carro, inclusive, sai um pouquinho de frente. Porque ele não quis tirar o pé. Se ele tira o pé, a frente não sai. Né? É só que ele não quis tirar o pé. Então a frente sai um pouquinho. Bom, deu no... Entendeu? Deu no Leclerc. Incidente automobilístico. Eu acho os 5 segundos ali mais cabíveis, mas eu entendo o que você está dizendo. Agora, do Verstappen e do Hamilton, realmente
Né? Não tem. O Verstappen tinha que tirar o pé porque o Hamilton estava na frente. Eles estavam dividindo a curva. Não. A primeira perna do Verstappen é genial. A primeira perna do Ayrton Senna. O que ele entra, o modo como ele entra por fora e onde ele consegue se posicionar, o Martin Brundle falou na transmissão da Sky uma frase que eu sou obrigado a replicar. O Max, naquela manobra, na primeira perna do Ayrton Senna, mereceu o direito de ter espaço. Eu concordei, gostei dessa frase do Martin Brundle. Ele mereceu, não é que a curva era dele, não é isso, mas ele mereceu o direito de ter espaço, porque o Hamilton tem a consciência, por isso que eu jogo um pouquinho mais pro Hamilton, embora, repito, né, se não punissem eu não reclamaria. Mas o Verstappen, para mim, não tem culpa nenhuma. Ele tá tentando, ele tá espremido e bate ali antes do ápice da curva. E ele tinha, Adalto, o negócio da regra. Ele tinha a porção do carro na lateral. A regra não fala? Uma porção do carro tem que estar emparelhada. Ele tinha isso também. Então, como é que pune o cara por isso? Não acho que tinha que punir ninguém ali. Foi um acidente de corrida. Eles foram dividir uma curva ali e acabou. Entendeu? O Hamilton, por estar na frente, achou que a curva era dele. Não vou tirar o pé, a curva é minha, eu tô na frente. E o Verstappen, eu não vou tirar o pé porque eu tô por dentro. Esses caras eles não vão tirar o pé. Eles não vão tirar o pé, eles não vão dividir entre eles como eles dividem com nenhum outro piloto do grid. Isso me parece claro. Não, ali. Ou você vai ter. Ali é o seguinte: só vai ter ultrapassagem reta. De DRS, é verdade, só vai ter ultrapassagem de DRS. Saiu mais forte, conseguiu pegar o DRS, passou antes de chegar da curva. Aí tudo bem. Se não, esquece. Se tiver uma asinha emparelhada com a roda, vai dar problema. Vai dar problema. Olha, é muito parecido com o Senna e Prost, muito parecido até com o Hamilton e Rosberg num certo momento ali. Não, no final de 2016, aquela da Áustria, então, o Rosberg simplesmente falou assim, vamos os dois. Vamos os dois para fora. Entendeu? Então tá muito parecido. Não vai ter dividida, vai ser batida. A não ser que o que esteja atrás no ponto tire o pé. Ele vai ter que tirar o pé para não bater. É aquilo que a gente falou agora há pouco, eu acho que é uma análise muito interessante. Há uma questão de honra ali. O Verstappen, porque não engole o Hamilton, e o Hamilton vai trazer Abu Dhabi, Michael Masi no ombro o resto da vida. Né? Então não tem. Um não gosta do outro, é bem claro ali, né? Sem dúvida nenhuma. Não gosta do outro, não gosta nem como piloto, nem como pessoa. Eles são pessoas totalmente diferentes. Você vê que ali não vai ter, vai virar Vettel e Hamilton, que viraram parceiros. Não, Vettel e Hamilton hoje são amigões. Não, viraram brothers. Né? Viraram brothers, entendeu? Mas eu duvido que eu vou ver um dia Hamilton e Vespa Brothers, duvido. Mas aí eu te faço a pergunta, indo agora nessa linha que a gente está falando. Não é uma pena isso, Adão? Ou é bom. Pena por um lado. Você vai para o lado assim, de que é a rivalidade que vai explodir, mas essa quase sentença de que não vão dividir curva, não tem um lado ruim nisso? Sim, mas isso tem uma coisa também. Tem um lado bom, tem um lado ruim, você tem razão. O lado bom é a tensão que vai gerar sempre que um estiver atrás do outro e o que estiver atrás estiver um pouco mais rápido. Sim. Isso vai gerar tensão em todo mundo. Frisson vai gerar na arquibancada na televisão. Até aí tudo bem. Mas e na hora da dividida? Na hora da dividida vai dar problema, vai dar nego xingando nos comentários do Auto Racing. É verdade. Vai dar guerrinha de torcidas, né? Vai dar. Isso, vai dar xingando no Twitter, xingando no Facebook, porque virou uma xingação, né? Não, mas nós somos xingados, a gente não pode elogiar elogiar o outro. Exatamente. Então virou uma xingação aqui. Então, isso é a parte ruim. Eu acho que o pessoal podia discutir com um pouquinho mais de racionalidade, um pouquinho mais de cabeça, né? Mas eu acho que a racionalidade no Brasil hoje está um pouquinho em falta, né, Adão? Está um pouco em falta. Lado de lá e lado de cá virou esporte nacional. Isso. Mas o negócio de ficarem batendo, né, Adalto? Assim, eu acho que sim, se tocar. O 2021 que a gente fala, né? Aquele ano quase que perfeito em termos de rivalidade. Eles bateram 2 vezes, né? Eles bateram, se eu não estou enganado, bateram em Monza e bateram em Silverstone. Isso. Não foi um ano de toda hora bate, tudo bem, teve as divididas, que os dois foram para fora, que são análise contestável. Mas não foi batida. Eu temo ficar batida. Pode piorar isso, pode piorar. Aí o Russell é campeão do mundo, hein? Não teve mais batida também, porque o Hamilton, como estava atrás no campeonato, ele tirava toda hora, né? O Verstappen dividiu muito com a segurança do ponto. Isso, com essa segurança. Se bater, ele perdeu o título já, entendeu? Porque ele precisava ganhar as corridas, o Hamilton.
Lembra que ele precisava ganhar as 4 últimas? Não, aquele final, o Verstappen precisava de um segundo praticamente, aquele finalzinho. Então. A Mercedes veio buscando Estados Unidos, Brasil, Catar, o Hamilton veio buscando tudo. Ele só ganhar as 4 deu Verstappen. Estados Unidos deu Verstappen, aliás. Então o Verstappen falou, bom, ele vai ter que parar. Ou ele me passa no meio da reta, ou em curva ele não vai passar. E realmente o Hamilton sabia disso, tanto é que toda hora que o Verstappen jogava, ele saía da pista e fazia por fora. Aconteceu no Brasil, na Arábia Saudita umas 3 vezes. Mas aí tem a mudança da regra que é para pegar isso, né? Coisas que o Verstappen fez não serão mais aceitas nessa nova diretriz que eles colocaram. Né? Será que não serão? Vamos ver, porque ainda não deu para ver, né? Não serão, porque agora a regra fala claramente que se ele sair junto da pista, né? A gente já discutiu aqui, você já deu opinião sobre a curva 4 no Brasil. Olha eu falando número de curva em Interlagos. Não dá para assistir transmissão da TV Internacional, tá? Porra, descida do lago, né? Aliás, o David Croft tem que dar o crédito. Ele fala descida do lago com aquele inglês, descida do lago, ele fala. Ele fala, legal. Ele treinou. Todo mundo, Karun Chandok e Damon Hill falando toda hora Juncal. Aí ele falou, não. It's Junção. Então ele falou C cedilha. Acho que eles não entendem o C cedilha. A curva mais importante da pista. Nossa, e esse final de semana com a pista molhada ali estava um ponto sensível, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu já até esqueci. Tá. Voltando. A dividida na descida do lago, esquece curva 4. A única pista do mundo em que eu tenho orgulho de não saber números é a Interlagos. Porque Interlagos é tudo nome, né? A gente vai tudo nome. Quando falaram, né? O Verstappen errou na curva 8 na classificação, eu fiquei pensando, cara, curva 8, eu não vou nem atrás. Eu vou deixar o mistério. Deixa o mistério. Mas é a entrada, jornalisticamente eu sou obrigado a informar, a curva 8 é a entrada do miolo. Depois do laranjinha. Depois do laranjinha. Isso. Mas enfim, Adalto, aquilo ali, o Verstappen saiu da pista junto com o Hamilton, a gente já falou sobre aquele lance, e aquilo ali tá na regra assim, se você for junto, é o Gasly por isso que eu acho que vai ser punido, não, porque é o Gasly com o Stroll no México. O Gasly sai da pista junto com o Stroll. É verdade, ele é punido. E ele toma a punição, na regra ele tinha que tomar 2 pontos. Mas como ele está a perigo e a FIA está aliviando demais para não tirá-lo de uma corrida, a FIA deu 1 ponto só. Mas é curioso, enfim. Ele tentou em Interlagos tomar mais 1 ponto, né? Pois as pessoas perguntaram isso, eu acho que não tentou, Adalto, porque o limite de velocidade não daria 2 pontos para ele. Ele tomaria 1 ponto, mesmo se ele tomasse, não quiseram dar o ponto. Mas o estouro de limite nos boxes só daria 1. Eu não acho que ele está fazendo isso. Se ele fizesse isso, seria muito. Eu acho que seria muito amador, né, cara? Mas, e se acontecer isso na terceira corrida do ano que vem? Equipe nova. Pois ele está pendurado até a 7ª do ano que vem. Então. Mas eu acho que seria muito pouco profissional o cara forçar forçar o 3º cartão amarelo. Futebol é uma coisa, você é um cara entre 11, você desfalcar uma equipe. É minha opinião. Eu acho que seria muito amador da parte dele fazer isso. E agora nem dá mais, né? Porque se ele tinha que fazer Interlagos. Porque se ele tomar agora. Sim, agora não. Agora não pode mais fazer. Porque senão é a primeira corrida que ele não corre. Exatamente. Agora é isso, é verdade. Para a gente emendar os 2 assuntos e matar só tem uma dúvida, porque eu quero que você faça. Você acha que o acidente do Verstappen com o Hamilton ajudou o Russell a ganhar a corrida? Ou seja, se aqueles 2 não batem, será que o Russell ganharia? Eu não estou dizendo. Muito boa pergunta. Estou perguntando. Pois estou perguntando. Não tinha pensado nisso. Muito boa pergunta. Pode ser que não. Pode ser que algum dano. Eu não sabia, a resposta é essa, né, Nath? Algum dano teve porque voou alguma coisa do carro do Hamilton. Deu para ver na batida. Não foi só do Verstappen. Voou alguma coisa do carro do Hamilton. Então, algum dano teve. Não sei se esse dano que teve, aí seria muito preciosismo. Não dá para calcular, né? Dá para calcular, né? Se isso. Mas. Né? Mas a corrida de recuperação que os 2 fizeram, chegando lá, né? Eu fico na dúvida. Mas é só uma pergunta. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Cutucar mesmo. É uma boa pergunta. Até o Verstappen podia estar na briga. Sim. Até ele. Porque ele saiu da briga também. Sim, porque ele tem que fazer uma 3ª parada. Para ele foi até pior. Ele tem que fazer ele teve que antecipar, né? Antecipar, trocar bico, tudo. Trocar bico. Aliás, o Ted Kravitz da Sky até falou que provavelmente é a troca de bico mais rápida da história da Fórmula 1, que ele trocou acho que menos que 10 segundos. Isso para trocar o bico é muito rápido. Né? Impressionante. Agora, sabe o que é impressionante também, Fábio? Como aquelas peças não pesa nada. Você levanta uma lateral do carro, uma asa,
Não pesa nada aqui. Tudo com uma mão só você levanta. É a briga pelo peso mesmo, né, Adalto? Que a gente fala aqui. Nossa senhora, como as coisas são leves. Você fala, como é que pode um negócio desse ser tão forte para aguentar porrada e ser tão leve desse jeito? É o segredo da fibra de carbono, né? A fibra de carbono substitui o aço, né, com a McLaren lá nos anos 80, porque é justamente isso. Peso e resistência. Ela casa as duas, né? Exatamente. Porque, olha, vou te falar, não pesa nada as coisas, meu. Pesa. Quarta-feira deu para levantar um monte de coisa lá. Não pesa nada as coisas. Se bobear, levanta o carro, né, então? Se bobear, levanta o carro. O carro tá chegando a 1 tonelada, ele tá muito pesado. Mas é muito por causa da unidade de potência, né, Adalto? Não é? Unidade de potência, 105, 110 quilos de combustível, caramba. Sim. É isso. Agora chegamos na parte final da corrida do programa, hein? Vocês viram que já passou de 1 hora e eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Esse negócio de acabar hoje não tem isso. Vamos que vamos. Adalto, e aí a gente chega no final da corrida e tem lá, né? A situação, tem os rádios, vem o Pérez, pede para ganhar posição, vem o Leclerc, pede para ganhar posição. Isso acabou gerando uma polêmica enorme. Daqui a pouco eu vou entrar, né, no lado ali do que pode. O que tem um detalhe que não pode escapar dessa questão toda, mas enfim, Adalto. Primeira impressão antes da gente mergulhar no assunto. Como é que você viu tudo isso? Como é que você viu essa situação da Red Bull, prioritariamente, se você quiser falar da Ferrari também? Enfim, e o negócio parece que azedou na equipe. Quando eu fiz a live, a corrida tinha acabado. Estava em cima, né? Então, eu fui para a live e eu falei, olha, se fosse eu, o Verstappen, nessa situação, que não era por vitória, eu já sou campeão, a equipe já é campeã, só precisa o Pérez ser vice-campeão. Se fosse eu, provavelmente eu deixava ele chegar na minha frente. Se fosse pela vitória, não, eu não deixaria. Mesmo ele precisando para ser vice-campeão. Mas como era 4º ou 5º lugar, uma coisa assim, eu deixaria. 6º. Né? Eu deixaria. E eu não tinha me ligado naquele momento que a Red Bull tinha mandado ele deixar. Eu não lembro da Red Bull mandar ele deixar. O último rádio que eu lembro da Red Bull, naquele momento, quando eu estava fazendo a live, eu lembrava de um rádio que a Red Bull mandou ele passar e tentar passar os caras da frente. Sim. Depois eu não lembrei do rádio que teve logo assim. Esse rádio veio mesmo no pós-prova. Ali antes do pódio, a transmissão jogou esse rádio, os rádios todos, entendeu? Então foi por isso. Ela veio no pós-prova, a linha completa do rádio. Então foi isso. Porque na transmissão, o rádio que eu lembro foi esse. Passa todo mundo, né? Que se ajuda o Pérez de qualquer jeito. Mas depois teve aquele rádio, não conseguiu passar, deve dar a posição para ele. Então, eu teria dado, antes da Red Bull, talvez até ter mandado. Com a Red Bull ter mandado, eu teria dado, mas eu não vou condenar ele por não ter dado. Entendeu? Primeiro que o Pérez fez uma corrida péssima. Sim. Acho que o final de semana do Pérez foi péssimo. Foi bem ruim mesmo. E o carro estava mais para ele do que para o Vespa, porque o carro não estava com a frente pregada. Em nenhum momento do final de semana. Não pregou a frente do carro. A Red Bull não se achou por causa disso, né? Você via no FP1 a luta da Red Bull para pôr a frente do carro na. Isso, entendeu? Então é uma coisa que ajudou mais o Pérez, isso. O carro estava mais neutro. O carro saiu um pouco de frente, saiu um pouco de traseira. O carro não estava pregado à frente, só a traseira bailando, entendeu? Como o Vespa gosta. O carro estava mais. Então, o Pérez tinha a obrigação de ter ido melhor do que foi. Eu achei que o Pérez foi muito mal. Eu teria dado a posição para ele nessa circunstância, mas não vou condenar o Vespa por não ter dado. Agora, que ele arrumou um problema dentro da Red Bull, ele arrumou. E eu não sabia disso na live, porque eu não tinha visto esse rádio. Ele arrumou um problema. Porque até ficou chato. Teve uma conversa, né? O que aconteceu? Por que você não devolveu a posição? Já falei que não ia dar. Pra vocês não me pedirem mais isso, não sei o quê. Então nós vamos conversar depois. Teve a declaração depois do Christian Horner que ele não é maior do que a equipe. Então ele arrumou um problema para ele lá dentro. Agora, como ele vai resolver isso também é problema dele lá, não sei. Entendeu? Não sei. Eu acho que o Verstappen, não sei o que você acha, Fábio, mas eu acho que o Verstappen tinha que baixar um pouquinho a bola em relação à equipe. Não em relação aos outros pilotos. Eu acho que ele tem que continuar pilotando como ele pilota, indo para cima, sendo duro para deixar as pessoas. Mas em relação à equipe, porque a equipe faz tudo para ele.
Ele entrou na Fórmula 1 com essa equipe faz tudo o que ele quer, deixa o carro sempre como ele quer, deu um salário, deu que ele mereceu também, não é porque deu porque é boazinha, não. Deu um salário astronômico para ele, entendeu? Ele é o primeiro, segundo, terceiro piloto da equipe, né? O Pérez é o quarto piloto da equipe. Então, eu acho que por essas coisas, eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais, baixar um pouquinho a bola dele e dar mais valor para a equipe. Agora, isso é minha opinião. Não sei como que é o relacionamento deles lá dentro, né? O Mate é um cara que não fala muito sobre isso, ele é muito também assim, entendeu? Eu não quero nem saber. Eu cheguei a falar para ele, tô achando um ambiente meio estranho aqui, né, das outras equipes, aqui com vocês. Ele falou, olha, nós ganhamos título de pilotos, ganhamos título de construtores, e estamos agora disputando o título de vice-campeão de pilotos. O que os outros falam é problema deles. Assim mesmo, o Mate falou para mim. Eu não estou nem aí, o que falam, o que não falam. Eu não sou amigo também de quase ninguém, a não ser do Dude, que ele é muito amigo do Dude, continuo super amigo mesmo, mas não sou, para mim dane-se, entendeu? Eu vou sair daqui, vou para um restaurante, vou para balada, entendeu? Vou dormir só 3 horas e amanhã eu tô aqui de novo a 100%. Então, eu não sei como é que isso pega dentro da equipe, mas eu achei que não pegou bem para o Verstappen, não sei o que você acha. Pô, Dalton, eu acho assim, primeiro eu vou te perguntar o seguinte, quem faz mais falta para quem? Quem perde? Se o Verstappen perder a Red Bull, ele fica pior, ou se a Red Bull perder o Verstappen, ela fica pior? É uma pergunta difícil, porque o Verstappen, ele entrega muito, ele entrega demais, né? Então, se o Verstappen falar tchau amanhã ele fala assim, tchau, não vai falar, claro que não. A equipe não vai mudar por causa do que aconteceu. Se ele falar tchau amanhã, Adalto, eu tenho a impressão de que até o telefone do presidente da França toca. Porque o Macron, Alpine, tem uma ligação estatal. Cara, até o presidente da França se mexe. Se ele falar amanhã, não volto mais. Se houver uma cláusula, enfim. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, gente. É uma situação ultra hipotética. Então, mas se ele pensa assim, é porque ele não é um cara de equipe. Sim, mas aí é que tá. O quanto ele tem que ser um cara de equipe para ajudar um companheiro a ser vice-campeão do mundo. Porque aí é que eu entro, que eu penso um pouco diferente. Vice-campeão do mundo, gente, é um título simbólico. Não é nem um título, é uma posição simbólica. Não tem nem o argumento dos construtores lá, que segundo, terceiro tem a diferença de milhões, o quarto, o quinto para o sexto. Não, vice-campeão do mundo, gente, deve dar o quê? Uns $50 mil, $100 mil, o que para as equipes é uma moeda de 10 centavos. Sim. Então, nós estamos, o que me incomoda em tudo que aconteceu, Adalto, e assim, eu estou sendo muito rebatido no Twitter, felizmente, né, a maioria discutindo numa boa, porque as pessoas dizem, não, ele tinha que ajudar o Pérez a ser vice-campeão. Cara, vice-campeão, gente. Eu lamento que a gente esteja falando de ordens de equipe e criticando um cara que se recusou com o campeonato terminado. A Fórmula 1 consegue a façanha de discutir ordem de equipe com um campeonato que já acabou. A premissa de um campeonato que já acabou não é todo mundo está solto, as corridas são mais soltas, é mais livre, tem menos a perder. Mas não, se não fosse o vice, seria o terceiro. Se não fosse o terceiro, seria o quarto. Há sempre uma desculpa para jogo de equipe. Sim. E aí eu concordo com o Verstappen. Porque é aquilo que a gente estava discutindo semana passada do Ricardo. É a chama do competidor, do cara que não entra na pista para dar passagem. Ele não entra na pista para dar passagem. Daqui a pouco eu vou falar as razões que estão sendo ventiladas, que são graves e sérias. Já até coloquei no meu Twitter algo sobre isso. Mas independente antes de chegar lá, primeiro, eu não defendo e jamais defenderei o que estou vendo muita gente ir na linha do automobilismo de gratidão. Mas o Pérez o ajudou tanto. Meu amigo, se o Pérez quis ser, primeiro que você tem que relativizar a ajuda. Daqui a pouco eu vou te perguntar, Dal, o que você acha da declaração do Pérez? De sem eu, ele não era bicampeão do mundo. Guarda aí que daqui a pouco você vai responder essa pergunta. Já adiantei para você pensar. Se o Pérez o ajudou sacrificando a própria carreira, as vitórias, o problema, na minha opinião, é do Pérez. O Pérez se sujeita a isso, o outro não tem que se sujeitar. Eu não pensei no Pérez, eu pensei na equipe. Sim. Não pensei no Pérez, porque o Pérez até falei, o Pérez fez um péssimo final de semana. Sim. Bruno Aleixo falou isso no Twitter, inclusive. Eu pensei na equipe, eu acho que na equipe ele devia pensar um pouco.
Mas aí tá, Adalto, aí entra esse para mim do tamanho que o cara atingiu. Quando o cara chega no tamanho do... o rádio dele, não sei se você viu depois, o rádio dele para a equipe não é simplesmente não vou dar passagem. Você viu a frase que ele fala para a equipe? Não me peçam isso de novo. Não me peçam isso de novo. O cara, para falar isso, ele tá totalmente seguro de que ele tá acima da equipe. E o Adalto, eu acho até que tá. Eu acho até que tá. Quando eu estou dizendo isso, gente, atenção, parênteses, explicação, asteriscos, não estou dizendo, que aí daqui a pouco aparece alguém falando, não, ele não é maior que a equipe, porque a equipe emprega 1000 pessoas. Eu estou falando esportivamente. Para a Fórmula 1, para o esporte. Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, mas na hora que vem para combater jogo de equipe, eu defendo. Aí eu defendo. Como eu defendi o Vettel no Multi 21. Um monte de gente desceu o cabelo no Vettel. Que absurdo, não tem que ajudar, não tem que ajudar. O cara foi lá. Era uma situação diferente, era a vitória, ele foi lá e buscou a vitória. Era a vitória e era a terceira corrida, eu acho. Eu não lembro. Era Malásia, eu não lembro se a Malásia. Eu não lembro se a Malásia estava no fim, eu acho que estava no começo. Acho que a Malásia 2013. Aquilo foi um absurdo. Sim, sim. Mas eu acho também, Adalto, um absurdo, na minha opinião, ficar fazendo jogo de equipe para vice-campeão do mundo, cara. Achei um absurdo o Leclerc pedir parabéns para a Ferrari. O Leclerc pedir, vamos pensar no campeonato. Que campeonato, amigão? O campeonato acabou, você perdeu o campeonato, Leclerc. Vice-campeão do mundo, para mim, gente, é título simbólico, é status, nem é título, é status simbólico. Para mim, é muito lamentável ficar fazendo jogo de equipe. Mas, eu não consigo. Mas você vê que engraçado, né? A gente acha isso, mas eles não acham. Não, eles têm todo o direito de querer eles têm todo o direito de querer o vice-campeonato. Agora, a equipe ser ótima para isso. Acha que eles achavam também, né? Eles não acham. Não. Porque o Leclerc mendigou para a Ferrari. Sim. E eles quererem, Adalto, é aquilo que eu falei do Ricardo semana passada. O cara tem direito a querer o máximo que ele pode. Não é primeiro? Mas a equipe entrar nisso é que eu sou contra. A Ferrari não entrou. A Red Bull entrou. A Red Bull fez o jogo. Aí alguém vai falar assim, você está defendendo o Verstappen. Não, a ordem da Red Bull para o Pérez deixar o Verstappen passar durante a corrida é ridícula. É ridícula. São todos farinhas do mesmo saco. Eu não estou dizendo aqui que o Verstappen é certinho em tudo, não. Na hora que ele pede para ganhar a posição, eu critiquei muito o Jos Verstappen lá em Mônaco. Já vou chegar em Mônaco, que é a raiz de tudo isso, parece. Quando o Verstappen faz aquela carta, o Jos, o pai, a equipe não nos ajudou, eu critiquei, coloquei no Twitter, que absurdo, o pai pedindo isso, no site oficial do filho. Então não é o Verstappen, mas eu repito, qualquer campeão do mundo que sabe o seu tamanho e usa isso, não para pisar na equipe, mas para desobedecer a ordem desnecessária, porque aí, para mim, é a diferença. Uma coisa é você defender a ordem de equipe para ser campeão do mundo, porque tem que ser, porque o resultado está acima do esporte, eu já discordo aí. Mas para vice-campeão do mundo, eu não sei não, Adalto, eu acho muito... É muito jogo de equipe, cara. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha... Isso que você falou, você tem razão. Mas isso está acima de você ter um bom ambiente na equipe? De você criar uma... Fala, eu sou magnânimo. Vocês pediram para mim, eu fiz. Sim. Eu dei a minha posição para ele. Entendeu? Porque vocês pediram. Eu não ia dar. Mas vocês pediram, eu fiz. Entendeu? Porque eu quero criar um ambiente bom aqui, porque eu sou magnânimo, porque eu quero o carro com a frente pregada, porra. Não adianta me dar um carro solto, entendeu? Seus bundões. Mas a equipe tentou dar, dar o carro para ele se ele quer, né? Então eu não sei, entendeu? Eu não sei. Não, Adalto, eu tô entendendo o que você está falando. Pode azedar, acho que azedou, a gente até brincou durante o programa de azedar o clima na equipe. Mas, Adalto, o clima na Mercedes com o Hamilton e o Rosberg era como? Era horrível. Os caras são profissionais. Era horrível, era horrível. Tanto é que acabou o ano, falou, tô aposentado. Eu concordo com você. O clima na Red Bull pode nunca mais ser o mesmo, embora eu acho que o Pérez vai baixar a cabecinha dele. O Pérez vai falar assim, cara... Senão, o que ele vai para onde? Vai fazer o quê? Né? O Pérez vai baixar a cabecinha dele. Entendeu? Acho... Acabou a corrida, ele falou um monte, né? Se não fosse ele me comenta essa declaração dele, que eu acho absolutamente equivocada, mas ele fala que se não fosse ele, não era bicampeão. Ele falou pra TV mexicana. Falou em espanhol isso. Falou em espanhol, ele falou, ele me deve esses dois títulos dele. Eu falei, peraí, ô Tcheco, ele te deve o título, tá de brincadeira, né, meu? O cara ganhou 14 corridas. Quantas você deu pra ele? Quantas corridas você tirou o pé para ele? A Espanha só, né? Mas que não fez a menor diferença. Nenhuma diferença. E provavelmente depois ele ia passar o Pérez. Parece que naquele momento, era o momento da corrida. Mas
entendeu? Então ele não deve nada de título pro... É isso que eu falei, Adalto. Se o Pérez se põe na posição de cordeiro, o Verstappen não tem que devolver. Porque devolução é igual aquela coisa patética de Indianápolis 2002. Ah, o Schumacher devolveu. Que coisa ridícula, gente. Eu não defendo o automobilismo de gratidão, porque nós vamos entrar nessa fase agora. Daqui a pouquinho, Adalto, nós vamos ter gráfico na televisão, assim, de quantos favores um piloto deve para o outro, quantos jogos de equipe teve para o outro pagar. Daqui a pouco vai fazer gráfico na F1. A F1 pode fazer um gráfico no cantinho da tela. Verstappen deve 15. Gente, se o Pérez quer se pôr nessa situação, cara, não vem cobrar dívida. Se eu sou piloto, meu amigo, não devolvo. Não devolvo. Não, jogo de equipe para ser campeão do mundo é uma coisa que eu já sou contra quando é feito de forma irracional. Jogo de equipe para vice-campeão do mundo, cara, para mim, realmente, é demais. Por isso que eu falei no começo. Eu, nessa situação, eu daria posição, mas eu não condeno quem não dá, entendeu? Eu não acho que existe um certo e um errado aí. Existe a condição de cada um, entendeu? Sim. Cada um. Pode dar, pode não dar. Quem imaginar que o Senna dá posição pro Berger, lá em Suzuka, e acham que o Senna deu de Magna, não. O Dennis mandou ele dar. Ele não ficou pé da vida com aquilo? Acho que ficou. O Ron Dennis mandou ele dar. Não é que o Senna tirou o pé pro Berger, porque o Senna era bonzinho. Não era bonzinho. Porra nenhuma, que bonzinho. Ele tirou o pé pro Berger, porque o Ron Dennis gritou para ele, entendeu? Deixa o cara passar. Ele tirou o pé na última curva. Então, o Vettel não tirou também lá em coisa. Uma vez o Hamilton não tirou. A Mercedes falou, o Nico tá chegando aí, deixa ele passar. Se ele tá mais rápido, se ele tá mais rápido, manda ele me passar. Você lembra da decisão do título de 2016? Que o Hamilton ficou segurando pro Verstappen passar. E a equipe falava, acelera o Hamilton. Não acelerou. Lógico, entendeu? Então a gente tem muito exemplo aí. Entendeu? Então, por isso que eu falei. Isso é de cada um, entendeu? Isso é de cada um. Eu, nessa condição, eu deixaria, porque eu não teria nada a perder, nada. Como eu não tenho nada a perder, então eu deixaria. Eu acho que eu só teria a ganhar com a equipe. Por isso que eu deixaria. Eu tô sendo egoísta. Ó. Então, não é que eu sou magnânimo. Estou sendo egoísta. Estou fazendo uma coisa que eu acho que vai me beneficiar com a equipe. Entendeu? E na questão do campeonato não vai fazer nenhuma diferença para mim. Já sou campeão, não era pela vitória, então não era uma questão de aumentar meu recorde, nada. Então eu deixaria para ficar bem com a equipe. Mas o Verstappen achou que não precisa disso. Eu não condeno. Aí eu penso, eu acho assim, Adalto, aonde que eu divirjo aí, né? Eu acho que a gente se acostumou demais com o jogo de equipe, virou uma manobra muito comum. Eu sempre falo, gente, jogo de equipe não é uma coisa do instinto de um piloto. Ceder posição não é legal. E tem uns caras que não estão dispostos a arredar o pé por causa disso. Entendeu? Então, por isso que eu aplaudo o Verstappen nesse caso. Repito, a ordem da Red Bull para ele passar o Pérez, deixa o Pérez, deixa ele passar, é condenável também, ridícula, e não apoio. Acho que, repito, são todos farinhas do mesmo saco. Até o Hamilton eu coloco nesse saco. O Hamilton, para mim, tinha tamanho em 2018 para virar para a Mercedes, na Rússia, e falar, não quero ganhar assim. Não quero ganhar assim. Já tinha 4 títulos mundiais, sei lá quantos. Tinha tamanho. Então, assim, para mim, são todos farinhas do mesmo saco. Eu chamo muito atenção para essa geração. Essa geração que, na verdade, não é essa. A anterior já era assim, né? Schumacher anterior já era assim. Talvez assim, esteja mais visível agora. Mas tem uma coisa, Adalto, que eu vou colocar no meu Twitter, que é uma entrevista do Jenson Button para a Sky, dada na segunda-feira, que é sensacional. O Jenson Button fala assim, cara, é muito esquisito esse tipo de Fórmula 1. Porque eu, na minha carreira, Jenson Button falando, eu, na minha carreira, recebi uma ordem para deixar meu companheiro passar, porque eram estratégias diferentes. Então, na hora que o Jenson Button fala isso, cara, me dá um negócio assim, isso está aumentando. Porque eu digo isso no Twitter tem muitos anos, isso está se proliferando. E a bolha, eu usei essa expressão também no Twitter, a bolha, as pessoas não estão enxergando como isso é maligno. A gente chega no final de corrida da MotoGP, na última corrida do campeonato, não me digam que não vale nada, porque aquilo ali é a Fórmula 1 de 2 rodas, e a discussão é se a Ducati vai talvez ajudar o Bagnaia a ser campeão. O Bagnaia, faltando 2 corridas para o final do campeonato, o cara está sendo ultrapassado por uma Ducati B. Então lá não existe essa cultura que está muito enraizada na Fórmula 1. É isso que eu sou. Não existe. Na MotoGP, não. Nem na Índia existe isso. Não existe. Por isso, Adalto, assim, eu entendo o que você está falando. O clima pode azedar. Mas eu
penso assim, meu amigo, são profissionais, se o clima azedar, vai de clima azedo. Ninguém vai sabotar o Verstappen, você sabe, ninguém vai sabotar o Verstappen. Não, sabotar não vão. O cara é a galinha dos ovos de ouro. Agora, eu repito, na hora que o Verstappen fala, não falem nisso de novo, ele se coloca acima da equipe, e eu acho que nesse caso, repito, de uma maneira esportiva, não estou falando dos detalhes, mas de uma maneira esportiva, o Verstappen, para mim, é mais importante para a Fórmula 1 do que a Red Bull. Se a Red Bull sair e outra comprar estrutura, ficar ali, trocar o nome da equipe, a vida segue. Se o Verstappen sair da Fórmula 1, o substituto é muito mais difícil. Difícil. Então essa reflexão. Você tem que trazer o Hamilton. Só tem o Hamilton. E mesmo assim, se o Hamilton sai, né, a Mercedes é que perde. Assim, você não tem um substituto para manter o nível. Agora, o Adalto, a gente não pode deixar de falar a questão de Mônaco. Que aí o Verstappen vira no rádio e depois fala para a Sky Sports e fala para a imprensa escrita: eu tenho as minhas razões, não vou revelar. Tudo aponta as informações, a Sky deu essa informação na hora. Os caras estavam descendo do carro, eu até fiquei com o pé atrás, porque se tem essa informação antes, por que só revelou agora? De que a insatisfação com o Verstappen, Adalto, é a batida do Pérez em Mônaco. O Verstappen tem a convicção de que o Pérez bateu de propósito, naquele final de qualificação em Mônaco. Isso que você está falando, eu concordo. O que eu não concordo é coisa que eu li, dizendo que o Checo teria confessado isso pro Christian Horner e pro Helmut Marko. Porque se o Checo confessou isso pro Christian Horner e pro Helmut Marko, e ele não foi expulso da Fórmula 1... Aí é todo mundo Briatore, né? Aí todo mundo Briatore. Aí é todo mundo vagabundo, tinha que ser todo mundo banido da Fórmula 1, entendeu? Sim. Então, desconfiança a gente pode ter. Agora, certeza, o cara chegar e confessar, não. O cara tinha que ser mandado embora. Concordo. Agora, Adalto, eu até coloquei no Twitter, né? Acho que comemos mosca todos. Porque os gráficos que estão aparecendo do cara meter o pé no acelerador a 100% numa curva em que os caras fazem a 30%, dizem os especialistas. O som ali me tirou qualquer dúvida. Pois é, o som eu coloquei no Twitter, 4 vídeos simultâneos, retuitei, 4 vídeos simultâneos, eles estão no mesmo Twitter, e que você nota o som e o Pérez acelera muito antes do normal da curva. Sim. E a observação que eu fiz, que eu coloquei no Twitter, Adalto, isso você vai entender muito bem disso, não tem o contra-esterço, cara. Ele não luta para segurar a traseira. Isso para mim é muito... Ele só volta a direção, ele não contra-esterço, ele só volta. Ele fica ali, ele fica quase que reta a mão dele. Olha na câmera on-board. Então, Adalto, eu repito, podemos ter... Aí, por que o Verstappen não pode falar isso a público? Porque se ele falar isso a público, esse cara bateu, imediatamente a FIA tem que abrir uma investigação. E aí, meu amigo, a coisa vai para um lado que pode ferrar todo mundo. Aí vai para o mesmo lado que foi em 2008. Vai virar Renault 2000, Crashgate. Crash. Aliás, a dinâmica é até parecida, né? Porque o Nelsinho dá o pé também e a traseira vai embora e ele deixa. A dinâmica é parecida. Então, gente, isso é sério. Ali envolve segurança. Eu lembro para você, ouvinte. Mônaco foi depois da Espanha. Foi a corrida seguinte à Espanha, onde o Pérez tomou 2 ordens de equipe e saiu falando no rádio, poxa, mas aí, peraí, né? Mônaco foi a corrida seguinte. Se ele fez isso, é bom lembrar para os que têm memória curta. Não foi para fazer a pole, não. Porque o Pérez era terceiro. É verdade. Quem tinha a pole era o Leclerc, que estava, inclusive, fazendo uma volta 4 décimos abaixo. Não era pole. Então foi para prejudicar. Atenção. Se foi para prejudicar o Verstappen mesmo. Por isso o Verstappen teria, Adalto, esse rancor. Por isso o Verstappen fala as minhas razões. Nossa, eu não tinha me ligado disso. Porque o Pérez ganhou a corrida. Então as pessoas podem confundir com a pole. Não era pole. Não era pole. A Ferrari tinha ali 1-2, se não me engano. Não me lembro se o Sainz largou em segundo ou o Pérez, daqui a pouco olha. Então, Adalto, aí isso deixa muito mais grave, porque não é o Schumacher em 2006, não é o Rosberg em 2014, que o cara faz ali, o Rosberg não é comprovado, eu acho que foi, mas não é comprovado, não dá para cravar, o Schumacher dá para cravar. Porque, sim. O Schumacher é muito... Cadê o muro? Tá ali o muro. Puf, né? O Schumacher, ele fala com o muro. Mas são artimanhas Adalto, para mim é cassação de superlicença, hoje em dia. Sim. É caçar a superlicença do piloto. Para mim é a minha opinião. Não sei a sua. Mas, mais do caso... fizeram com o Nelsinho. Tem que banir. Sim. O Nelsinho, não sei se ele é oficialmente banido, mas tinha que ser. Se não é, tinha que ser. Então, Adalto, não foi para ser pole, foi para prejudicar, foi para sacanear. Por isso que eu tô lembrando, essa corrida é a depois de Mônaco, onde todo o jogo de equipe explodiu ali. E eu fui contra, tá? Para quem acha que eu tô eu não tinha colocado esses detalhes aí.
Então, nem do detalhe do que não era para ser pole, na minha cabeça era para ser pole. Não, a pole o Leclerc, não só o Leclerc tinha a melhor volta naquele momento, quando estava 4 décimos, ia ser uma volta histórica do Leclerc. Nossa. Só que o Leclerc já estava lá na frente, na hora que vem a bandeira vermelha. E aquilo ali é um risco logo depois da Espanha, não tinha me tocado disso. Eu fui atrás. Aquilo ali é um risco de segurança, porque o Sainz vem e bate no Pérez. Bate no pé, é verdade. Ele vem, ele dá no Pérez, é mesmo. Então é muito grave. O Verstappen não vai falar publicamente que ele vai jogar a própria equipe no buraco. Se fosse o Alonso na McLaren em 2007, falaria. Nossa Senhora. O Verstappen não vai falar publicamente, mas isso tem que ser investigado. Isso, a imprensa ou a FIA tem que ir atrás disso. Vai analisar os... Repito o que falei no Twitter. Comemos mosca nós todos. Todos nós jornalistas, todos a imprensa, todo mundo perdeu. Comeu mosca. Porque a gente tinha que ter identificado isso. Por que agora a gente está vendo os gráficos que comprovam? Agora a gente está analisando imagens. A gente tinha que ter feito isso antes. Para mim ficou muito estranho, mas muito estranho foi o som, cara. Muito estranho o som. Quando você ouve ele dando o pé, eu falei, não, mas aí não. E você compara com os outros, ele tem tem uma do Verstappen, tem uma que eu acho que é uma Mercedes, não lembro quem é. Todo mundo dá o pé no mesmo ponto. É impressionante. E ele dá muito antes, e ele não tenta segurar o carro. Ele não estava nem no Apex ainda quando ele dá o pé. Existe uma matéria do Race Fans da época com o Verstappen dizendo isso não deveria acontecer. Ele também é vago, mas ele já fala na época. Depois aí tem a carta do Jos Verstappen, depois de... Então, Adalto, a gente vai ligando as pecinhas, né? Enfim, é sério. Parece que foi isso que azedou. Tem que ser investigado. Esse é um tempero para a discussão do Brasil, por que o Verstappen não quis dar a posição. Eu acho que a FIA tinha que investigar isso. Realmente, isso é muito grave. É muito grave. É muito grave, entendeu? É uma das coisas mais graves que tem no automobilismo, isso. Sim. Adalto, a única coisa que eu lamento é que podia ter o calendário. Imagina se o calendário fosse ao contrário e agora viesse o Grande Prêmio do México. Que maravilha que seria, hein? Red Bull desse jeito, né? É mesmo. Você viu a frase do Pérez, né? Agora ele mostra quem ele realmente é. Enfim. Ele falou isso também. Finalmente ele mostrou quem ele é. Azedou, o negócio azedou. Azedou. Só que como você falou... Pode ter pano quente, né, Adalto? O Pérez vai ficar bonzinho, porque o que ele vai fazer? É um brasileiro. O Robinho falava, né? Eu sou um brasileirinho contra. Ele é um mexicaninho contra uma estrutura inteira. Né? Contra uma estrutura inteira. Não tem muito o que ele fazer. Ele vai ficar bonzinho e pronto. Senão ele já mete o outro lá, entendeu? No lugar dele e fala tchau. A Red Bull pode fazer. Ricardo tá chegando como piloto reserva e De Vries tá na AlphaTauri, hein? Né? Então. O Ricardo, coitado. Acho que o Ricardo toma um cacete do Verstappen hoje em dia. Puta, dá pena do Ricardo, meu. Adalto, você sabe que eu não sei? Porque esse carro da Red Bull me parece tão bom de freio. Bom, isso é verdade. Talvez o Ricardo voltasse a ser aquele Ricardo. Né? Não no nível do Verstappen. Ele dá esse esfreadão com o volante meio esterçado, a traseira não ir embora, viu? Verdade. Isso. Verdade, tem isso. Adalto, mas é bom isso que a gente não dá para ter certeza, a gente fica, né? Isso, nós estamos colocando aqui as informações, fazendo a análise. Adalto, mais 1h36 de edição. Eu falei que ia chutar o balde, chutei. Mas chegamos ao final. Tem mais alguma consideração que você quer fazer? Vem aí Abu Dhabi, enfim, encerra o programa aí. Vamos na quinta-feira, a gente fala de Abu Dhabi. Vamos na quinta-feira, então. Abu Dhabi pergunta. Essa edição deixou pergunta no ar para você fazer na quinta-feira. Não vale repetir, hein? As perguntas feitas aqui cirurgicamente. Enfim, gente, agradecendo todo mundo que acompanhou, né? Discussão diferenciada. A gente tenta analisar de uma maneira diferente. Interlagos foi um final de semana especial para todo mundo. Né? O Adalto esteve lá, enfim, participou. E foi muito legal que nós demos nossas opiniões sobre todos os assuntos. Sim, falamos de tudo. É isso aí. Enfim, então a Fórmula 1 agora caminhando para o seu final. Despedida do Vettel, despedida do Ricardo também, acaba sendo, enfim, várias despedidas, tem disputa aí, né? O Leclerc, com essa confusão toda, Leclerc e Pérez estão empatados. Né? Já que o vice-campeonato vale tanto assim, meu Deus, pare E Fábio, quem seguiu o nosso conselho de ir na pista para ver a corrida deve estar engolindo as orelhas, Sorriso. E tem que mandar pra gente na quinta-feira, hein? Quem foi, escreve lá. Fui, gostei, não gostei, isso é legal, isso é ruim, isso é bom, isso é... Enfim, tendo muito com sorriso até aqui também acho isso. Adalto, valeu. Loucos por outro. Eu sou um âncora, desculpem, eu peço desculpa, eu sou um âncora amador, não é a minha profissão. Eu esqueci de pedir like. Vai muito bem como âncora. Esqueci de pedir like, deixa o seu like aqui no final. Tem um monte de gente que não deve ter chegado até o final, embora eu acho que chegaram. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui do Auto Race, deixa o seu comentário, sempre educado, tá? Não faça como alguns que vêm xingar. Pode discordar. Isso. Pode discordar.
Gente de mal com a vida, né, meu? Deus me livre. Vamos discordar, eu tô tendo essa felicidade que no Twitter estão discordando demais de mim, mas esse pós-Brasil, acho que não recebi nenhum xingamento, pelo menos eu acho. Enfim, valeu, Adalto, valeu para você, ouvinte. Valeu, Fabião. E o programa volta na quinta, dessa vez vai voltar na quinta-feira, hein? Porque o Adalto tava lá se esbaldando em Interlagos. Dessa vez vai. Não vai ter live nenhuma, não. Deixa para amanhã. Dessa vez vai ser na quinta-feira, falando tudo do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que vem aí para encerrar o ano da Fórmula 1. Então, grande abraço para você, fique ligado no Auto Racing e até a próxima, com o Espera-se.